temos o gancho para cumprimentar Marcelo Coutinho. Alô, Coutinho, bom dia. Bom dia. Firme. Comandante supremo, oráculo das finanças. Até parece. Exemplo do jornalismo mundial. Que favor que você quer, hein? Quando você começa assim, que você vai pedir, sacerdote. Fale mais perto do microfone. Bom dia, viu, Leonardo Pinheiro? Bom dia, Olha né? aí, ó. Este sim. A maior autoridade entre nós, tá vendo só? Léo Pinheiro não deixa passar. Discordo. Se você falar pra cá, já venha para lá. O público quer te ouvir melhor. Coutinho, vamos lá com o dólar e o índice. Sempre bom ter você com a gente, pois não? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Índice do lado esquerdo. O índice começa ali no 0 a 0, sobe 0,30 agora. Mas me preocupa de novo, né? Se você pegar e dar uma limpadinha nesse gráfico, vamos fazer isso inclusive, olha só. Eu acho que o importante de notar no índice agora é que a gente tá dentro de um canal, né? Esse cara vem pra cá e esse cara vem pra cá. Então assim, eu acho que quem tá comprado tem que ficar atento, né? Ou seja, eu tô numa lateralização, eu volto pra dentro do canal. Ainda que o contexto seja um contexto altista, o gráfico não me mostra isso, pelo menos de uma forma tão clara. Então, de novo, recomendo cautela. Ok, permanece altista, mas como eu volto para dentro de um canal, não tem problema nenhum o índice voltar para 125 mil, cota 129. Então, só peço um pouco de atenção. No caso do dólar, o dólar tá lá, R$ 5,694, é um valor que vocês já conhecem. O dólar, a priori, cai, lateraliza, então, a priori, o dólar vai ter que montar, ou está montando, uma figurinha gráfica que me dê um certo impulso para baixo, mas por enquanto, de novo, uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos romper os R$ 5,694. Ok, anotado, Coutinho. É o seguinte, deixa eu ouvir o Gui sobre a abertura rapidamente, e aí a gente pode ter mais um trecho do Lula, que continua concedendo a entrevista ao vivo. Vamos lá, Gui. Você viu a toada, não é? Bolsa um pouquinho para cima, dólar um pouquinho para baixo, curva de juros parada. Bolsa perfeito, viu, El? Para mim, a abertura ficou mais interessante, acaba contemplando o cenário do pré-mercado, continua um contexto mais otimista, indo buscar os 130 mil pontos, obtendo esse vencimento, assim vamos dizer, né, pós a abertura do mercado à vista, a gente pode voltar naquela tese do que precisava cair para chamar os compradores, mola comprimida, ok, tá? Porém, bastante volatilidade esperada por essa primeira uma hora, então realmente cabe aí parciais no bolso rápido para poder sequenciar os devidos movimentos. Não faria venda de jeito nenhum de um formato antecipado, porque pode rasgar. Já o dólar abriu e chamou o comprador, não conseguiu superar o sentimento ali do ajuste diário, 5.724 foi o ajuste da data de ontem, é ali que precisa ganhar terreno nesse começo do dia, para que a gente possa ter um dólar um pouco mais forte, né, dentro do contexto aí das narrativas. Voltando tudo, dólar, preço de abertura, muita gente vai encerrar a compra e o índice vai ser o grande destaque. Vamos ouvir um pouco mais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entender como anda a conversa por lá? Mais um trecho em áudio e vídeo. 15 países do CARICOM, já participei de reunião com 33 países da América Latina, ou seja, nós agora voltamos ao mundo, e voltamos de cabeça erguida, e voltamos vendendo e comprando, e voltamos tentando abrir espaço para que a integração seja definitivamente uma causa de desenvolvimento para o Brasil. Só para você Lula ter fala ideia. da relação com outros países do mundo e há pouco citava Donald Trump. Ela cresceu 3,4%, há muito tempo a indústria do Brasil não crescia. Ela cresceu 3,4% e vai continuar crescendo. Esse investimento no empreendedorismo que nós estamos fazendo vai fazer com que o empreendedorismo cresça nesse país e, ao mesmo tempo, o cidadão que é empreendedor, ele tem que ter uma certa segurança, uma certa estabilidade, porque a pessoa quer ser livre, mas a pessoa não se dá conta que quando houver uma desgraça na nossa vida, nós temos que ter o mínimo de proteção. E é isso que nós queremos fazer nesse país. Quem quiser ser empreendedor, vai ser empreendedor. Quem quiser ter um carro, vai ter um carro. Quem quiser trabalhar no Uber, vai trabalhar no Uber. Quem quiser trabalhar, vai ter emprego. Esse dia eu estava conversando com os empresários de São Paulo, tem 30 mil vagas de emprego que não aparece ninguém para trabalhar. E ele fala que é por conta do fundo de garantia, do Bolsa Família. Não é verdade. É o seguinte, tem que melhorar um pouco o salário. Por que um menino de 17, 18 anos que está trabalhando numa bicicleta, ganhando 700, 800 reais por mês,
Ele vai se submeter a trabalhar das 7 da manhã às 5 da tarde dentro de uma fábrica, dentro de uma loja, para ganhar R$1.600. Não! Ele prefere ter liberdade. Ele quer outra jornada de trabalho. Ele às vezes quer trabalhar só de manhã. Ele às vezes quer trabalhar só à tarde. 9h06. Seguimos monitorando em paralelo as falas de Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, aqui, em termos de impacto efetivo, direto, concreto, na agenda econômica e financeira, penso que há pouco para a gente extrair. Deixa eu agradecer a audiência de vocês, mais de 1.800 pessoas conosco, pro Pedro Afonso, pro Luiz Souza, pro Daniel Pagnin, pro Juliano, pro Matheus Alcides, pro Felipe. Vou agradecer o depoimento aqui carinhoso do Odracir Piauí. Obrigado, Odracir, valeu pelo carinho, tamo junto, é um trabalho coletivo, valeu. O Roberto Reis também tá por aqui, o JS, o Jorge Skeff, o Alê e o Pedro. Maravilha. Pessoal, de olho na agenda, atenção, vem aí cobertura macroeconômica às 10h30, bem importante, é a nossa próxima atração, estamos ainda um pouco distante dela, mas pra gente calibrar expectativas, nós teremos, Índice Manufatura Fed Filadélfia, pedidos de seguro-desemprego, foto, portanto, de atividade e de mercado de trabalho, duas fotografias relevantes que coincidem em horário, com o leilão do Tesouro Nacional, hoje focado no gringo e no apetite que o gringo deve demonstrar para a dívida pública brasileira, sob a luz da captação externa extraordinária que o Brasil conseguiu via Tesouro na terça-feira. Ou seja, aquela narrativa, aquele fantasma da dominância fiscal muito afastado quando se considera o nível de procura pela dívida pública brasileira. Qual que é a má notícia? O custo dessa dívida. Porque se de um lado está havendo grande oferta, também de outro lado, é preciso considerar que está havendo muita taxa. Isso é insustentável se perpetuado. Mas um cenário de dominância fiscal já tem como principal sintoma o fato de que mesmo quando eu ofereço uma grande taxa, não tem grande demanda. Então sim, tem havido uma grande demanda, sobretudo na captação externa. Então muita atenção, essa faixa das 10h30 é uma faixa estratégica para nós. Vamos fazer o seguinte, colocar o Guilherme Cunha e o Coutinho para, finalmente, a gente conseguir abordar aqui Vale e Banco do Brasil, considerando os números, considerando os resultados divulgados por essas empresas. Então, só se for agora. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela a respeito do lucro da Vale. Antes fosse lucro, na verdade, é prejuízo. Houve uma reversão de lucro e prejuízo. Mas no pré-mercado americano, os papéis da Vale vão sendo premiados, a exemplo do que acontece com o setor como um todo. Deixa eu colocar na tela para vocês acompanharem aqui, eu vou para os highlights em cima da manchete, essa é da Infomoney. Vale reverte lucro e tem prejuízo de 694 milhões de dólares no quarto trimestre. Mineradora divulgou o resultado na noite desta quarta-feira. Aí alguns dos highlights que a gente separou por aqui. Vejam só, amigos, em relação à Vale, portanto, para a gente começar o nosso pontapé. A empresa, a mineradora, informou um prejuízo de quase 700 milhões, revertendo um lucro de 2,41 bilhões de dólares. Esses quase 700 milhões de prejuízo tá em dólar, tá, pessoal? Foram quase 700 milhões de dólares no prejuízo do quarto trimestre. E quando você pega o mesmo período, quarto trimestre do ano anterior, vínhamos de um lucro de 2,41 bilhões de dólares também. O EBITDA ajustado caiu 41% para 3,79 bi. Segundo a Vale, esse desempenho negativo decorre da depreciação do real na marcação a mercado dos swaps de obrigações. Diz o comunicado que, abre aspas, esses efeitos foram parcialmente compensados por maiores contribuições de coligadas e joint ventures, já que a provisão, ou seja, o congelamento de capital para algum problema lá na frente, a provisão para o rompimento da barragem da Samarco impactou os resultados do trimestre e menores tributos sobre o lucro. Esse é um ponto importante. De fato, houve um congelamento de capital que traz o seu impacto para o resultado em relação ao valor congelado por parte da Vale, a fim de honrar os problemas e os prejuízos de ordem financeira para compensação da crise do rompimento da barragem da Samarco. Então, de fato, esse resultado ele é bastante impactado por este ângulo. Sobre o prejuízo atribuído, mencionou o impacto do reconhecimento da redução ao valor recuperável de 1,4 bilhão de dólares. Eu sou obrigado a interromper. Lula está sendo perguntado sobre o risco fiscal, a questão fiscal. Precisamos, então, dar ampla prioridade para isso. Vamos acompanhar o presidente da República. 0
0,09%. Tá falando do déficit. 0,09% é zero. Para você poder escrever 0,9, tem mais 0 do que 9. Então, porque sabe o que acontece, ô Clóvis? Ninguém tem mais responsabilidade em fazer as coisas acontecer de forma correta do que eu. Lula foi perguntado sobre quando o governo vai gastar menos do que arrecada. E que ela falava, meu filho, você não pode gastar o que você não tem. Se você for gastar alguma coisa que você não tem, é para construir um ativo que vai melhorar o seu patrimônio. Ora, se você vai fazer uma dívida para comprar uma casa, tudo bem. Se você vai fazer uma dívida para comprar um aparelho para sua casa, tudo bem, um aparelho doméstico. Mas você não pode gastar à toa. Na presidência da República, você tem que fazer a mesma coisa. Você não pode gastar aquilo que você não tem. E você só pode se endividar para fazer um ativo que vai melhorar a vida do povo brasileiro. Eu não estou governando pela primeira vez. Eu fui um presidente que fiz superávit de 4,25% nesse país. Eu fui um presidente que paguei o FMI. Eu fui um presidente que fiz uma reserva de 370 bilhões de dólares, coisa que o Brasil não tinha. Então, quando eu vejo alguns setores, alguns especialistas falar de déficit de gasto do governo, ele está sendo irresponsável. Possivelmente ele queira viver de especulação. E nós não vamos permitir. Porque se tem alguém nesse país que quer cuidar corretamente da economia, é o ministro Fernando Haddad. Se tem uma pessoa que quer cuidar, sabe, do déficit fiscal zero, sou eu. Mas a gente não vai ser responsável de fazer o povo se sacrificar. A gente não vai ser responsável de prejudicar quem já é prejudicado historicamente na vida. É por isso que eu digo sempre, quando for falar de educação, não fale em gasto. Eu estou fazendo mais 6 institutos federais na Bahia, no Rio de Janeiro. De 51, eu e fizemos 29 e agora eu vou fazer mais 6. Significa que nós vamos fazer 35, sabe, institutos federais no Rio de Janeiro. E tenho o maior prazer de convidar vocês para ir comigo no Complexo do Alemão, sabe, inaugurar o Instituto Federal no Complexo do Alemão. Era porque a educação é a base do desenvolvimento desse país. Se a gente não investir na educação, o Brasil nunca será um país competitivo. A gente não pode ser apenas exportador de soja, de minério de ferro, de milho ou de arroz. A gente tem que ser exportador de conhecimento, de inteligência. É por isso que nós criamos a Faculdade de Matemática no Rio de Janeiro, aproveitando os melhores alunos, sabe, da Olimpíada da Matemática. Uma faculdade de matemática que vai ter 400 alunos, com moradia para os alunos e com comida, tudo de graça, porque a gente quer que os nossos gênios fiquem no Brasil e não precisam ir para o exterior para estudar. É isso, muito por isso é que nós criamos a escola de tempo integral. E no Rio de Janeiro já são 47 mil vagas. Por isso é que nós criamos uma bolsa para ajudar os professores. Nós queremos que os alunos do Enem, que tivessem mais de 650 pontos, que eles vão ter uma bolsa se eles escolherem a profissão de professor. Porque tem muita gente que não quer ser professor. Então nós vamos estimular, que é uma coisa tradicionalmente extraordinária, que é a arte de ser professor, de cuidar dos nossos filhos dentro de uma sala de aula. É por isso que nós fizemos um pacto com quase 6 mil prefeitos para garantir que até 2030, 80% das crianças brasileiras serão alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental. É assim que a gente vai cuidar desse povo. É assim que a gente está investindo em hospital universitário. É assim que a gente vai recuperar os 6 hospitais federais do Rio de Janeiro. Porque não é possível que o governo federal tenha hospitais que estão há 5 anos parados e não funciona, sabe, as UTIs, uma irresponsabilidade total. E os hospitais federais no Rio de Janeiro vão ter que ser centro de excelência. Qualquer carioca ou qualquer brasileiro que for no hospital, ele vai dizer no mundo inteiro, eu fui no hospital que me tratou como ser humano, me tratou como respeito, eu fui operado com qualidade, eu recebi remédio. Agora na farmácia popular, são 41 remédios de uso contínuo de graça. É assim que a gente vai cuidar desse país, gente, é assim. Cuidar com maior seriedade, sem mentira, tentando provar para o povo que as coisas podem acontecer nesse país. É por isso que nós temos recorde de geração de emprego, e ao mesmo tempo temos recorde, sabe, de a menor taxa de desemprego, sabe, desse país. 6,6% é a menor durante muitos anos. E assim vai continuar. Economia crescendo, educação recebendo investimento, saúde recebendo investimento, obra, porto, aeroporto recebendo investimento, porque o país precisa disso. Senão, eu não teria voltado a ser presidente da República. Não teria voltado. Eu voltei porque eu acredito nas coisas que eu queria fazer e vou fazer. E vamos vencer a mentira. Essa é uma parte que faz parte do meu programa. Derrotar a mentira
sabe, do ex-presidente da República e sua turma. É o mantra, é o seu Vamos ver mantra se atualmente, vai então, né? ficar no fiscal a abordagem, deixa eu ver. Mas em nome da Isabelle, do Sidney, do meu presidente aqui da Rádio Tupi, Josemar Gimenez, está mandando um abraço para o presidente. E eu queria que o senhor deixasse uma palavra para o povo do Rio de Janeiro sobre a importância dos 90 anos da nossa Rádio Tupi. 9 horas 16 minutos. Bom, ele foi perguntar sobre o fiscal, mas não falou, né? Porque ele basicamente repete várias das coisas que ele já havia mencionado quando o tema é esse e não chega a sugerir rigorosamente nada de novo para repensar a relação dívida-PIB aqui no Brasil. Gui, não tem notícia neste caso, concorda comigo? Eu não vi nada de diferente das outras falas do Lula em cima desse mesmo eixo. Eu vou nos ajudar da seguinte forma, Léo. Hoje está acontecendo tudo errado no dia certo. O Lula está alastrando numa entrevista onde o dólar poderia ter um total descontrole, mas o DXY e o dólar no mundo afora vai perdendo aí seu valor. Vale reporta um prejuízo, um balanço delicado, a gente vai comentar, mas o minério de ferro acordou abrindo com um alto de mais de 2%. Então está tudo bagunçado da seguinte forma, tudo dando errado no dia certo, aonde ameniza na precificação os impactos que poderiam estar ocorrendo. Então, que nem você comentou, né? Esse aporte do fiscal, ele não pontuar, a gente nem sequer sabe se não é mais positivo do que negativo, visto que ele poderia, inclusive, dar uma derrapada e pautar algo que poderia ser ainda mais frágil. Por hora, índice bem comportado, o dólar surpreende, essa é a grande verdade, né? Poderíamos estar retestando resistência não mais perto dos R$ 5,70. Essa primeira uma hora do dia é uma confusão total. Mas aí, deixa eu te entender pelo seguinte, você está sugerindo que se nós não tivéssemos um auxílio do ambiente externo, do ambiente internacional, as falas do Lula deveriam puxar esse dólar para cima. A provocação que eu deixo aqui para te ouvir é, por quê? Porque, veja, quando eu vejo esse conteúdo do Lula, eu não estou vendo nenhuma notícia. Não estou vendo nada de novo, rigorosamente nada de novo. São temas muito parecidos com os que ele já tinha endereçado, sem propor nada de novo para a questão fiscal e, ao contrário, até apequenando. Não, o nosso déficit, na verdade, foi zero, tá tudo bem, a inflação tá razoavelmente controlada, nada tá escapando. Eu não vi nenhuma notícia, Gui. Sinceramente, não acho que aconteceu nada de novo na fala do presidente. Nós temos que monitorar, porque houvesse alguma coisa de novo, isso faz preço, e se a gente faz no minuto a minuto, quem tá tradando aí do outro lado com o dedo na tomada consegue se posicionar mais rápido. Então é por isso que a gente, editorialmente, sempre que o presidente fala em momentos em que há precificação potencial, a gente vai buscar acompanhar um minuto a minuto. Mas eu não vi nenhuma novidade. Portanto, Gui, eu te endereço a seguinte pergunta. Vamos supor que da porta para fora nós tivéssemos um 0-0. Uma estabilidade total, tá? Nem sobe nem desce, tá tudo no 0-0. Ou seja, o mercado em tese só teria Lula para precificar. Você acha que esse dólar buscaria máximas ou ficaria indiferente ao Lula? Não máximas, né? Mas estaria mais perto de resistências do que suporte. Eu acho muito legal e bonito o formato que você comentou, né? Mas esse governo se comunica muito mal, Léo. É esse que é o grande X da questão. Tava tentando ao máximo pegar um pouco dos comentários aí das transmissões. Ninguém otimista, ninguém conseguindo inclusive clicar devido aí à possibilidade de uma derrapada nesse seu discurso. Apesar de não ter efetivamente nada de novo, é muito ruim ouvir o presidente comentando do formato que está o final da oratória dele, já é batendo no antigo governo. Então a gente tá mais do mesmo, porém era tão bom quando estava em silêncio que as coisas ficavam mais fáceis, o preço se organizava de um formato mais inteligente. E sim, se hoje nós não tivéssemos uma positividade com o contexto generalizado, o impacto de um presidente acordar de manhãzinha e começar a cornetar do formato que está sendo cornetado, é possível de uma precificação, principalmente no câmbio, aonde estamos num cenário já solicitando um repique, obter uma agilidade ainda maior. Não é legal ouvir o Lula falar de manhã quando você é operador de bolsa de valores. Nós temos 9 horas com 20 minutos. Não, que o governo nos comunica mal, pensando aqui com óculos do mercado, né, do agente financeiro, me parece que, enfim, estamos cansados de saber, né? Eu não vejo nenhuma novidade nisso. Eu me atenho muito mais ao que há de novo para o mercado precificar. Não vi isso, mas eu respeito, claro, essa tese de que, Léo, não ter novidade tá ficando ruim. É preciso algum tipo de novidade para ancorar melhor as expectativas. E, de fato, a gente está vendo dois mundos, não é? Um mundo em que a precificação dos ativos melhora porque você tem uma Selic terminal mais baixa, e um outro mundo que não está sendo precificado nesse começo de 25,
em que a desancoragem de expectativas aumenta pelo Boletim Focus, o IGP-10 traz uma fotografia salgada acima do que se projetava, o IPCA de janeiro ele foi suavizado pelo bônus de Itaipu, não fosse o bônus de Itaipu, a gente comentou aqui da qualidade bastante baixa dessa inflação. Então nós temos esses dois mundos, as falas de Lula poderiam ajudar a corrigir este mundo aqui da desancoragem de expectativas. Perfeito. Não é o caso. Nós temos 9 horas com 21 minutos, eu tô aqui com o R+, não sei se ele tem um outro nome aqui, não, R+, aqui no nosso zap, ele diz assim, Léo, mas falas de presidente não costumam entrar em minúcias técnicas de dados econômicos, quem costuma falar a respeito é secretário do Tesouro, cada um no seu quadrado. E no mérito, eu entendo que o R+, ele tem razão, seria o mesmo que a gente pensar que quando o ministro da Fazenda vem para uma cadeia nacional de comunicação em rádio e televisão para falar da isenção do imposto de renda, ele entrasse em números técnicos, linha a linha. Não, comunicação é contexto. E naquele contexto de comunicação geral para o Brasil inteiro, de ponta a ponta, não era um Haddad técnico falando para o mercado, como se espera dele no BTG Conference, do qual ele participa a semana que vem. São contextos diferentes. Então nisso eu dou razão ao R+. Só que mesmo na linguagem de um presidente, na estratégia de comunicação de um presidente da República, você pode sim ancorar a expectativa e você pode selar alguns compromissos partindo de uma premissa básica, que é concordar com alguns fatos. Quando nós não concordamos nem em relação aos fatos, você tem o terreno fértil para desancoragem de expectativas. Quando o presidente olha para a inflação que rompeu o teto da meta no ano passado e diz que ela está razoavelmente controlada, ok, de um lado não dá para dizer que ela está descontrolada, ela ficou um pouquinho só acima do teto. Mas é um sinal interessante de responsabilidade você dizer que ela está razoavelmente controlada? Ah, mas o foco dele é outro. Como outro? Se é o que justamente mina a popularidade dele, inflação, sobretudo no campo dos alimentos. Aí quando ele fala assim, não está nada escapando, e aí você olha para as expectativas desancoradas, ele não está concordando com fatos, com a maneira como a coisa está posta, com as projeções. Me parece que esse é o ponto. Obrigado aqui ao comentário do R+. Gui, a gente vai falar do dólar, vai falar do índice, deixa eu só colocar de novo o Coutinho na roda, porque a gente tem atualizações. E aí, finalmente, eu quero falar de Vale e Banco do Brasil. E a entrevista do Lula terminou, tá, pessoal? Então vamos lá, Coutinho, dólar renovou mínimas, R$ 5,709 agora, queda de 0,36, curva de juros, renovando mínimas. Nós temos 2 pontos base e meio, 3 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. E nós temos o Ibovespa futuro avançando 0,20% a 129.740 pontos, o Coutinho fala. Vamos lá, Leozinho. No caso do dólar, pessoal, o dólar a gente vai fazer o seguinte, para não ser muito preciosista, o dólar eu vou deixar ele lateralizado, R$ 5,686, R$ 5,743. O dólar dentro de um canal, o canal em termos direcionais não fala muita coisa. O mercado fechou ontem na sua máxima, 734. O mercado abre hoje, cai, não tenho figura gráfica, então vou utilizar aqui de harmônica e imaginar que esse dólar deveria cair a R$ 5,686. No caso do índice, o índice do seu lado esquerdo, o índice também lateralizado, o índice sim numa figura gráfica baixista, você tem pivôzinho de baixa, você tem envelopezinho de baixa, tudo sob controle. Neste momento, o índice está lateralizado numa figura muito semelhante ao dólar, ou seja, dentro de um canal, restrito 129,450, 130, 160. Esse é o nosso intervalo. Então, enquanto estiver aí no meio do caminho, por favor, fique atento. Índice e dólar, ambos de lado. Ok, Coutinho, anotado. Olha aí, Gui. Mínima de novo para a moeda americana, R$ 5,707. Foi a mínima a que chegamos. E a curva de juros com 2 pontos base e meio, 3 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Indifut subindo 0,19. É assim que nós estamos. Amigos, em função das interrupções aqui, não ficou ideal o tratamento editorial aqui para Vale. Eu vou retomar Vale, aí a gente vai finalmente com o comentário do Gui e com o gráfico do Coutinho. Então, ó, vou colocar de novo aqui a manchete na tela para vocês. E como eu dizia, Vale informou um prejuízo de quase 700 milhões de dólares, tendo saído de um lucro de 2,41 bilhões de dólares no final de 2023. O EBITDA ajustado caiu 41%. Segundo a Vale, o desempenho negativo decorre da depreciação do real na marcação ao mercado de swaps de obrigações. Diz o comunicado que, aspas, esses efeitos foram parcialmente compensados por maiores contribuições de coligadas e joint ventures, já que a provisão para o rompimento da barragem da Samarco impactou os resultados do trimestre e menores tributos sobre o lucro, fecha aspas. Sobre o prejuízo atribuído, mencionou o impacto do reconhecimento da redução ao valor recuperável de 1,4 bilhão de dólares nas operações de níquel de Thompson e de 540 milhões de dólares do projeto de extensão da mina de Voisey's Bay.
após a revisão dos ativos da VBM. A receita líquida de vendas no quarto trimestre somou 10,12 bilhões, um recuo de 22% ante igual período de 23, e em 24, o lucro líquido da Vale somou 6,16 bilhões, queda de 23%. Gui, de um lado, não há linha que apresentou melhora em comparação com a base anual, em comparação com o final de 23. De outro lado, o mercado já imaginava tudo isso, já antecipava tudo isso, sobretudo depois da prévia operacional que a Vale soltou semanas atrás. O que você projeta para os papéis? O pré-mercado americano continua generoso a respeito de Vale, em linha com o mundo. As mineradoras como um todo estão avançando forte. E o minério de ferro lá em Singapura já acena para os $109 a tonelada, Gui. Não é querer ser do contra, viu, Léo? Às vezes a gente realmente é, né? Mas a grande maioria das vezes é enxergar o que não está sendo exposto para todo mundo. É um resultado horrível, né? Não tem o que defender do resultado de Vale, é um resultado péssimo. Porém, traz um sentimento do que o pior já foi contemplado. É isso. Então, a foto, né? Lembra daquele momento que a gente comentava muito? O não saber, a falta de informação não traz o benefício da dúvida. Então, quando a gente saber o valor do fiscal, né, falando do ano passado, fica mais fácil de entender o tamanho do problema e o mercado se reorganiza. A Vale acaba fazendo algo muito semelhante ao problema que nós tivemos no ano passado no fiscal. O pior tá aí. Esse é o contexto, fecha a conta de 2024, olhando para 2025. O contexto do minério de ferro é de estabilização /alta, podendo traduzir em uma perspectiva de preço já no final do fundo do poço, porque a gente olhar para baixo, né, quando eu continuo colocar no gráfico, a gente olhar um provável rompimento de um suporte, olhar para baixo, é uma rasgada do preço de pandemia que não faz muito jus para o contexto da consolidação desse fechamento do ano de 2024. Então pode ser algo pontual, não rotineiro, né? Então reverte o lucro para prejuízo, isso não é interessante, não tende a ficar premiando o papel que faz isso, porém quando se trata de uma Vale, e um dos grandes motivos, né, que acaba sendo o congelamento de capital previsionado e por aí vai, a gente acredita que nesse primeiro trimestre, quando houver, né, a apresentação do primeiro trimestre, já há de novo a bonificação do lucro, pagamentos de dividendos, e aí para quem é investidor, esse é o mais importante, para quem é investidor, esse preço que nós estamos pontuando agora é muito interessante para poder ir acumulando e pegar essa retomada de Vale. Então, balanço ruim, que tende a não ser tão penalizado assim no curto espaço de tempo, inclusive para o investidor ficou doce como mel estar se expondo na companhia. Lembrando que Vale anunciou o pagamento de dividendo e de JCP, tá? E ficaria incompleto a gente falar do resultado de Vale sem citar o compromisso que a empresa contratou para remunerar o seu acionista. Vai pagar dividendos de R$ 2,14 por ação e um JCP, um juro de capital ou sobre capital próprio, que é uma outra maneira de remunerar o acionista, de 52 centavos por ação. Então, muita atenção em relação a isso. Os valores serão pagos em 14 de março de 2025. Tá aí, né? Tá aí. Tendo como base a posição acionária do dia 7 de março. Então, atenção que a data com é 7 de março. Data ex a partir do dia 10 de março, que é o pós-carnaval. Por isso aí esse vácuo, esse gap, tá bom? Então, dia 7, data com. Dia 10 de março, data ex. E o pagamento no dia 14 de março. Isso pode ajudar até a sustentar, pode ser um contraponto para Vale, né? Você pode ter uma força compradora, o Gui fez a confirmação, por causa do pagamento anunciado também. Tá aí o gráfico de Vale, Coutinho, vamos à sua verdade agora, pois não? Vamos lá então, Leozinho. O que falar de Vale? Tá, então, vou fazer uma análise um pouco mais longa. Vale veio baixista, Vale encontra o seu fundo a priori em R$ 50,87. Vale sobe até o momento 10,3%. Ponto. Quando eu olho o Vale no curto prazo, tem ali um canalzinho de alta. Reitero, Vale para mim, assim como o Bradesco, são papéis que vão ser extremamente inerciais, ou seja, a alta ela deve ser uma alta mais comedida. Vale tem aqui o seu pivôzinho, cota 55,69. Primeiro objetivo de Vale, 5673, 5811 e no final 6035 com um pit stopzinho aqui em R$60. Quem está comprado em Vale, a priori está bem comprado, figura gráfica de cunho altista, leve canal de alta, tudo sob controle. O que me preocupa em Vale, Vale não consegue passar dessa linha aqui, R$55,60. Então bateu, voltou, bateu,
subiu, bateu, voltou. Como ela vai convergindo num triângulo ascendente, tudo bem, é uma figura de cunho altista. Só peço um pouco de atenção, vale já perto perto do 5673, que é o primeiro ponto de saída. Fique atento, Vale tem 35 centavos de volta, o stop loss está na casa de 40 a 50 centavos. 9h31 e a gente faz agora a transição para falar de Banco do Brasil. Na tela para vocês, lucro do BB cresce 6,6% para 38 bilhões de reais em 2024 e banco anuncia dividendos. Tá aqui, ó, ao divulgar o resultado, o banco anunciou que irá pagar dividendos de JCP relativos ao lucro do quarto tri. Serão 48 centavos por ação para quem tiver os papéis em 11 de março, totalizando 2,7 bilhões distribuídos. No quarto tri do ano passado, o lucro foi de 9,58 bilhões, levemente acima dos 9,41 bi esperados por analistas consultados pela Bloomberg. O resultado dos últimos meses de 24 representa um crescimento de 1,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Aqui, ó, Banco do Brasil. O que eu li na gloriosa FinTwitch também, queria trazer para você comentar, Gui, é o seguinte, de um lado, o mercado reconhece que há uma superação e uma força muito grande no consolidado de 2024 de Banco do Brasil, embora tenha se antecipado em boa parte a isso. De outro lado, o banco sugere um 2025 mais cauteloso, com maior dificuldade de crédito. E aí, parte do mercado, ao projetar um pouco do que Banco do Brasil poderá fazer em 2025, tem menos otimismo do que em relação ao que o banco entregou em 2024. Só que você também teve anúncio de dividendo, de JCP, então vamos combinar? Você tem até estímulos para, quem sabe, uma força compradora. Ao mesmo tempo, esse papel foi um dos que mais subiram em 2025. Todo mundo quer te ouvir, Gui. Qual que é a tua expectativa para BBAS3? Aqui eu gosto demais, viu, Léo? Oh, coisa boa, porque no final das contas tá todo mundo certo dentro do período que deve ser comentado, tá? Então, 2024 para o setor financeiro bancário, né, os grandes, foi sensacional. Olha esse número na tela, 38 bilhões de reais em fechamento para poder cravar o ano de 2024. É muita coisa, né? Isso não era algo imaginável para quando nós começamos o ano de 2024. Então, olhando para o retrovisor, um sentimento, né, e um parabéns para Itaú Unibanco e Banco do Brasil, que é a pauta do dia de hoje. Quando a gente olha para 2025, os juros aonde está e o que é mais, o que fizeram com que o Itaú e o Banco do Brasil superassem os demais concorrentes, a qualidade do crédito. É muito difícil hoje você conseguir de fato emprestar dinheiro. Você chegou a falar hoje crédito pessoal a quase 7%, né, quando o Lula estava comentando sobre o crédito privado lá do consignado privado. Então, você tem que ser muito seletivo, porque o risco de inadimplência, ela é extremamente elevada. Então, o crescimento desses dois grandes bancos, Itaú e Banco do Brasil, obviamente tendem a ser menor no ano de 2025, né? E fica a critério ao investidor até mesmo fazer uma diversificação no setor, porque daí você olha um Bradesco e um Santander podendo ser mais agressivo no crédito e, se acertar a mão, trazer um upside em questão de preço muito mais elevado. E os bancos menores como um todo, até mesmo os bancos digitais, esse sim pode continuar surfando uma onda. Então, quando a gente olha para Itaú e Banco do Brasil, a queda hoje que pode vir a surgir até mesmo com esse bom resultado no Banco do Brasil é aquela lateralização que a gente vê nas empresas boas pagadoras de dividendos. Não vai ter mais amplitude, né? A gente está vendo um Itaú e um Banco do Brasil muito próximo de máximas históricas. Quando tiver a queda, vai ter a defesa de compradores, não vai derreter uma companhia, uma SA que entrega um resultado desse patamar, com exceção de Petro e Vale, né? No consolidado, vêm esses dois grandes bancos com as maiores receitas e lucratividades. Então, agora é a hora de você acumular banco para receber dividendo. Você não vai ter mais uma expansão média de 15%, 20%, que é o que normalmente a gente pauta para o setor financeiro bancário. Itaú e Banco do Brasil, pagamento de dividendo. Quem coloca dinheiro aí nessas duas companhias está a fim de colocar dividendos no bolso. E hoje o Brasil é muito louco, realmente a companhia ela pode deter uma perspectiva de uma queda na ação, mas exatamente pelo projetado. Porque daí o mercado falou, opa, pega um pouquinho então, eu já não tenho mais esse crescimento que o Banco do Brasil e Itaú estavam entregando, para recebimento de dividendo não é minha praia, eu vou colocar um dinheiro no bolso, contabilizar lucro e vou rotacionar para os bancos menores para poder pegar talvez uma pernada um pouco maior. Então agora ficou muito fácil, né? Carteira de dividendos de corretoras vai ter Itaú e Banco do Brasil, carteiras mensais, carteiras semanais vai ter Bradesco e Santander.
Vamos lá, Marcelo Coutinho, gráfico de BBAS3, é você. Vamos lá. Pessoal, no caso de Banco do Brasil, quem está comprado está bem comprado, tudo sob controle. O gráfico ele tá meio isolado ali no cantinho, porque a figura gráfica é pequena. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar e eu já fiz aqui um pseudo desenho do que eu imagino que deveria acontecer com o Banco do Brasil. Banco do Brasil está no pivô de alta, Banco do Brasil bateu 2,937, que é uma resistência, foi lá certinho, beliscou, cai no dia de ontem. Banco do Brasil pode, estou colocando o pior caso. O melhor caso, ele lateraliza e continua subindo. O pior caso, ele eventualmente corrige, faz uma correção, a nova retração de 61,8 para depois subir. Então, no curto prazo, cota 2,886 com o objetivo 2,768, você tem R$1,20 de perda para reancorar uma possível alta. Então, quem está comprado, fique atento. O ativo tem 0,73 de volta e o stop está entre 90 centavos e R$1. Guilherme Cunha, meu parceiro, deixa o seu destaque final. A gente volta a se encontrar amanhã. Sempre bom ter você aqui. Pô, Léo, o prazer é meu e ele é inenarrável. E meu destaque final fica para Gerdau, que também pode trazer uma perspectiva bem interessante, até mesmo mais do que a da Vale. O Gerdau também reportou o seu devido resultado e está nessa lateralização gigantesca. Ei, Coutinho, obrigado, viu? Você foi exemplar. E agora um reteste nessa resistência. Se animar, como está se programando para animar, vai consolidar aí a operação em cima de GGBR4 Gerdau, né, que teve um movimento bem menos atritado do que a Vale na ponta do balanço. Então eu vejo que o prêmio, para quem é trader, inclusive, volatilidade na Vale não vai faltar, mas para quem já estava projetando especulação no setor, Gerdau pode vir a premiar. Vamos ver, tomara que nós estejamos certos. Voltamos amanhã para erguer essa taça como sempre. Beijo, meu pai! Até... like, né? Por favor. Verdade, deixa eu ver aqui se a gente já tá com 1.000. Tem que ter 1.000, senão 920. Convoca, Gui, convoca. Você tá indo embora com menos de 1.000, convoca. Senhores passageiros, senhores traders, por gentileza, venho aqui pelo período da manhã, acordo cedo, tomo meu café, estudo, coloca-se morning call, projeta-se aí todas as coisas pra vocês, trazemos conteúdos de qualidade e sabe o que a gente pede em troca? É isso, meu povo, é o seu like, é o seu desejo de bons gains. Vem junto com a gente, pessoal, domina a bola e chuta pro gol. Meu nome é Guilherme Cunha, número 55, bota o dedo no like, mais de 1.000 é a nossa obrigação, senão o Léo não me chama pra voltar amanhã. Fui! Só um ajuste, seu número tem que ser 1.000, pros 1.000 likes, 970 nós já temos, vamos chegar em 1.000, obrigado Gui, tamo junto, um abraço. Valeu! São 9h38, ó, chegamos, 1.000 likes, bora lá, segunda meia hora aqui do Mercado de Futuro, já temos 9h38, o que significa que estamos completamente atrasados, que gostoso. Então vamos lá, amigos, primeiro recado do TC Câmbio pra galera, afinal de contas, o seu parceiro na hora de conseguir dólar, euro e outras moedas desenvolvidas é o TC Câmbio, QR Code na tela, recado no vídeo, você com um TC Câmbio na mão. Para qualquer necessidade fora do Brasil, planejar-se é essencial. Pois a principal e primeira coisa a se considerar no exterior começa no câmbio. Veja, o marco cambial já é válido no Brasil desde 2021. Uma série de diretrizes que, mais que regras, vieram para facilitar e modernizar a vida de quem tem necessidades recorrentes de operações cambiais, trazendo mais economia e flexibilidade. Com o TC Câmbio você tem mais que um agente na troca de moedas e conta com verdadeiros concierges de câmbio. Nesse início de 2025, revolucione, comece se planejando melhor. E claro, conte conosco para se conectar com o mundo todo. TC Câmbio passando por aqui, 9h40. Joga aí no Google mesmo, se for mais fácil, TC Câmbio, conheça lá mais detalhes do serviço que está à sua disposição. Bom, Alexandre Cabral na ponta da conexão é a nossa próxima atração. Alô, Cabral, bem-vindo, bom dia. Eu mereço. Ô, bicho, parece que ele dormiu mesmo, né? Tá até preocupado. Oi. Oh. Opa! Bom dia! Com vocês, TC News, vamos agora, hoje tem leilão de NTN, LTN, NTNF, Itaú tá captando via ponte, fluxo cambial, isso só na TC. Essa é a cornetada que o Cabral dá
como quem diz, demorei para entrar. Tá bom, já entendemos o recado, professor. Não, eu acabei tirando cochilo aqui, não sei o quê. Mas eu quero dizer que Guilherme Cunha apoia o Kassab, é isso? 55 é PSD do Kassab. Cabral, vamos começar por aí? Kassab por esse é o gancho? único político que janta com oposição e situação no mesmo partido. É brincadeira, Kassab, mano. Bom, apesar da sua inspiração para falar de política, eu queria falar do leilão, porque na terça-feira, e você aprofundou muito ontem essa dinâmica, a gente teve uma demanda muito forte, sobretudo na captação externa, superando até as melhores projeções. Isso não é a antessala de um leilão que hoje está fadado a ser bastante expressivo em oferta? O Tesouro não deve forçar a mão para conseguir captação elevada? Sim, por quê? Primeiro motivo, a taxa está na mínima do ano. Ah, é um ano pequeno de 1 mês e 20 dias? Sim, ok, um ano pequeno de 1 mês e 20 dias. Se eu comparar com o ano passado, a taxa está bem acima da média do ano passado. Se eu pegar uma média de 2024, a taxa está maior. Mas ela, por ser bem menor, eu acho que é uma janela de oportunidade que o Tesouro tem. Lembrando que entre 1º de janeiro e 15 de maio vence algo próximo de 750 bi, porque eu não consigo cravar. Porque eu tenho um papel pós na história. Eu não sei como vai ser o IPCA daqui até lá e como vai ser a meta Selic, já que teremos reuniões no meio do caminho. Então, isso muda o vencimento da LFT e da NTNB. Então, algo próximo de 750 bi, ele já captou algo próximo também de 260 bi. Então, falta captar 500 nessa sequência aí entre hoje e maio para poder não afetar tanto caixa. Então, eu acho que é uma oportunidade, mesmo ainda sendo muito cara, por ser a mínima do ano, para ele vir pesado nas duas. Tanto no papel de local, como no papel do gringo, tá? 9h42. Alexandre Cabral com a gente. Então, vamos lá, Cabral. De um lado, a gente pode reconhecer que tem havido demanda, mas de outro lado, é preciso reconhecer também que as taxas andam salgadas. Ainda que você sugira o patamar da mínima... a gente ainda está com taxas que, se perpetuadas, deixariam a dívida bastante delicada, não? Janeiro 32, pagar 14,60 sem cupom é uma mega bola de neve, né? Significa aí que no arredondando, vamos botar 7 anos. Se você botar R$1.000, 14,60 aproximadamente por 7 anos, vai dar R$2.600. Então 1.000 vira R$2.600. Só que ele é 1.000, né? Ele paga alguns milhões. Então isso provavelmente vai ultrapassar de lavada a inflação. Não vão ter inflação dificilmente de 14%, 13%, 12%. Então ainda é muito caro. Então, o que eu digo? A comemoração é aquela comemoração... Putz, apanhei de pouco. Caramba, enfrentei Real Madrid e só tomei de 2-0. Que maneiro, era para ser 12-0. Então é algo assim, a gente está comemorando a mínima do ano, mas é cara pra caramba. Se você pegar papel de gringo, nós estamos falando de papel de gringo a 14,70. Então é muito, muito prêmio, eu concordo 100% contigo. Já me perguntaram, o Tesouro tem condições de pagar? Ele tem condições de rolar. Então a rolagem faz ele ter condições de pagar. É claro que eu não tenho uma bola de cristal para 7 anos. Pode ser que o presidente que surja lá não tenha nenhum cargo público hoje ainda. Porque vão ser 2 ou 3 eleições até o presidente de 32. Tem que fazer a conta certinha para ver quanto vai dar, tá? Então, até lá tudo pode literalmente mudar. Mas o governo tem poder de rolagem, então dificilmente ele daria calote. Ele rolaria, poderia ser por um prazo até mais curto, mas ele rola. Mas eu concordo, caro demais, muito, muito caro. A comemoração que eu digo... Perdi só 2-0 do Real Madrid, não de 12. Cabral, eu tô um pouco surpreso com uma notícia que saiu no final do dia de ontem. A minha surpresa não é da notícia, não vem da notícia, mas vem da baixa precificação dela. Eu imaginei que a precificação poderia ser maior. Eu ancorei os nossos ouvintes hoje desde cedo em relação a uma pauta bomba que foi aprovada pelo Senado ontem por 65 votos a 1 para um projeto de lei complementar segundo o qual os restos a pagar, chamados RAPs, desde 2019, que haviam sido cancelados em 2024, passariam a ser resgatados. A proposta é do líder do governo, Randolfo Rodrigues, e o impacto é incerto. O Carlos Portinho, que é o relator da medida, o senador, diz que o impacto seria de, no máximo, 4,6 bilhões. Já o Davi Alcolumbre
diz que seria em torno de 16 bilhões de reais. Isso impactaria o primário e, vamos dizer, esses pagamentos, eles seriam feitos entre o começo aqui de 25 e o final de 2026. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção, a proposta de Randolph prevê que os RAPs não processados e inscritos a partir de 19 poderiam ser liquidados até o fim do ano que vem, inclusive os que tenham sido cancelados no fim do ano passado, e ele não consultou a equipe econômica e é líder do governo, hein? Eu imaginava que uma notícia como essa poderia puxar mais a nossa curva de juros e poderia estressar o câmbio. Não é o que o mercado está entregando. Vou falar a verdade, eu nem sabia que tinha sido aprovado. Eu nem li essa notícia para mim passou direto. A dúvida é, que aí eu me questiono que eu não sei te dar resposta. Isso já está sendo planejado há muito tempo? E ontem foi só o formal 65-1. Então 65-1 não teve nenhuma disputa. Todo mundo foi unânime, aprova isso aí e segue a vida. Então isso já está sendo falado há muito tempo. Às vezes isso já está prometido desde 19. 5 anos depois a gente volta com isso, 4 anos depois volta. Então o famoso é tentar entender um pouco mais dos bastidores do número para ver se esses bastidores já não estavam incorporados ao preço, tá? Eu te digo que eu não consigo dar opinião, porque na verdade eu nem sabia que isso tinha sido aprovado ontem. E o consignado privado, professor? Esse você sabe? Consegue contribuir com a nossa audiência? Trazer um pouco do racional? A gente está falando de um contexto em que o setor financeiro chegou a um acordo com o governo para buscar uma taxa que não persiga um teto, a exemplo do que acontece com o juro do consignado público, hoje está em 1,8%, e parece que esse denominador comum ele está alcançado. Especula-se um novo juro dessa modalidade do crédito consignado e uma flexibilização que permita ao trabalhador do segmento privado contratar esse empréstimo consignado em qualquer instituição bancária. A convicção é de que vai ser menor do que a média hoje de 2,89% e bem inferior aos 6,09% do crédito pessoal sem garantias. Crédito. O Lula há pouco deu uma entrevista à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. E nessa emissora, ele cita em vários momentos que vem novidade por aí, a novidade diz respeito ao crédito. Em breve vamos anunciar, serão 3 medidas. Quero acreditar que uma delas passa exatamente por esse eixo aqui. Pois não. Então vamos lá. Privado sabe dar crédito. Então esquece Banco do Brasil e Caixa. Então os privados sabendo dar crédito, ele não vai entrar no Bumba Meu Boi porque o governo quer. Ele não quer ferrar o resultado dele, ele não quer preocupar com o PDD, ele não quer com nada disso. Então, em relação à privada, a minha preocupação é zero sobre, agora quem tem SLT vai lá e pega dinheiro emprestado vinculado a salário. A minha preocupação seria como isso pode bater no Banco do Brasil e da Caixa. Não esqueça, presidente sem popularidade comete loucura. O Banco do Brasil, até agora, a Caixa é um pouco mais difícil de ver, porque é capital fechado, tá? Mas o Banco do Brasil, até agora, tem passado ilesa Lula. Se você for ver 23 e 24 aí, uma outra medida que não fez quase preço nenhum. Vamos ver como essa medida vai fazer o Banco do Brasil virar um credor Bumba Meu Boi, então dar crédito para todo mundo, porque o governo federal quer voltar com a sua popularidade, ou se ele vai fazer o trabalho como faz há anos, que independente do governo, ele vai lá, sobrevive e faz um trabalho certo para competir com o Itaú, com o Bradesco e etc. Então, do privado, a minha preocupação é zero, não existe. Do público, eu só tenho medo da baixa popularidade do presidente, ele botar a garganta abaixo via Banco do Brasil e Caixa e tentar recuperar essa popularidade via crédito, tá? 9,50, Coutinho, deixa eu te colocar mais uma vez aqui para falar. O dólar tá caindo 0,44, chegou a mínima intradiária na faixa dos R$ 5,702, quase perdeu 5,70. A curva de juros tem 4 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio e o Ibovespa futuro tá avançando 0,13%. O que há de notícia aqui? Bom, o dólar continua flertando com as mínimas. A curva tá buscando mínimas intradiárias no geral. E o Indifut arrefeceu o viés de alta. Então temos atualizações. No gráfico mudou alguma coisa? Vamos lá. Pouco, Léo. Mudou muito pouco. Olha só. No caso do índice, o índice permanece dentro daquele canal, 129,450, 130, 160. O candle, ele é levemente baixista, né? Você tem ali um pivôzinho de baixa desenhado, mas um movimento muito lento. Prefiro colocá-lo de forma mais simples. Atenção, dentro do canal, leve viés baixista. Dólar, mesma coisa.
R$5,686, R$5,734, os valores foram passados na última entrada, o dólar permanece dentro do canal, baixista. Falei baixista não por figura, simplesmente por um movimento harmônico, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Agora tá na perna de desce, cota R$5,704. Deveria, de novo, isso eu falei na minha primeira entrada, romper R$5,694, que é a terceira linha do Fibo lá atrás, para aí sim a gente falar um dólar em queda. Por enquanto, você tem aí 704,94, 10 pontos de dólar para oscilar. Daqui a pouco, na cobertura do Mercado à Vista, Gabriel Junqueira trata dos resultados de Banco do Brasil, Vale e Gerdau, a exemplo do que fizemos mais cedo com o Gui Cunha. Vamos ver qual que é o olhar que o Gabriel deposita sobre esses papéis. E tem também um comentário especial que ele separou sobre 3 tentos. Foi bastante perguntada ontem, foi bastante visada ontem na nossa cobertura. O Gabriel preparou um estudo a respeito, não perca daqui a pouquinho. Ele é a atração junto do nosso Marcelo Coutinho, Mercado à Vista, chegando para você. Faltam 9 minutos para isso. Professor, queria trazer o tempero internacional. Primeiro, com 2 ganchos aqui. O Alberto Costa perguntou, será que o exterior não está pesando mais nos preços dos ativos hoje? Um abraço para o Alberto, que é um querido amigo nosso aqui da audiência, sempre muito respeitoso. E ele traz essa questão do o tempero internacional ajuda mais a entender o jogo hoje do que qualquer outra coisa. Me parece que ele tem razão, o tempero internacional está muito mais favorável e coerente em relação à foto que a gente está vendo agora na precificação dos ativos. E o Fernando Lima está com uma dúvida aqui sobre o Latos, quando participa, toda terça e quinta, das 11h30 ao meio-dia, portanto hoje é dia. E o Beida fez um procedimento cirúrgico, volta na segunda-feira. Isto posto, Cabral, queria te ouvir sobre cabelo? Aí você tem que perguntar pra ele. Mas eu queria te ouvir sobre a ata do FONC. O documento foi publicado ontem, na faixa dos... acho que era 4 da tarde, né? E aí muita gente não viu notícia, Cabral. Mas teve um trecho que me chamou bastante a atenção. Era um trecho que falava sobre revisitar a política de quantitative tightening. Os membros do Federal Reserve debateram se deveriam enxugar a torneira da liquidez, que foi muito aberta, claro, no contexto da pandemia, e começou a ser diminuída a partir de 2022. A pergunta que eu te faço é, eles disseram que discutiram isso. Será que a gente está próximo de interromper essa política e, portanto, enxugar a liquidez que o Fed tanto colocou para rodar as engrenagens americanas? E para além, você fica à vontade em destacar o que mais te chamou a atenção, Cabral, à vontade. Então vamos lá, nada de novidade, assim, a grosso, né? Porque muita coisa ali, Paulo já passou do Senado, Câmara dos Deputados já saiu, errou, todos os membros do Fed já falaram 2, 3 vezes. Então você olha a ata, você vê vários discursos, Paulo falou isso lá no Senado. Putz, isso daqui, o Waller falou bem no evento tal. Pô, isso daqui a Adriana falou no evento tal. Então não tem tanta novidade. A novidade em si era uma coisa que o Paulo já tinha falado algumas coletivas para trás, que eles iam começar a debater como é que eles iam continuar com o processo de recompra dos títulos. Eles já tinham falado, a gente já está começando a pensar dentro das nossas reuniões o que a gente vai continuar fazendo para os próximos meses. O negócio é setembro, já está com 15 meses, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, tá com 17 meses já de processo. Acho que começou em setembro de 23. Setembro, agosto, dá o processo de recompra. E o Paulo, toda hora, ele tem dado mensagem. A dívida pública americana está muito alta. A emissão de dívida está muito alta. Essa emissão de dívida tem que tomar cuidado, porque ela está ficando insustentável. Ele tem falado isso várias vezes. Até teve um evento que estava ele e o Roberto Campos. Era o Banco da Inglaterra que estava junto, eu não lembro que era o terceiro. Eram 4. Foi ano passado, em algum momento. O Roberto Campos, ele. Eu acho que era o Banco da Inglaterra. Era a Lagarde, a outra. A Lagarde e o jornalista. Eles falaram muito ali de dívida, de fiscal. Olha, fiscal tá ficando complicado, dívida. E isso virou oficial. Ele agora carimbou. Olha, estamos sim debatendo o tema. Uma coisa que ele não escreve, né? Mas já dizia, já estamos preocupados há muito tempo. Agora a preocupação ainda deve ter aumentado mais ainda com a possibilidade do Trump tirar o teto. Então significa que essa dívida pode ir cada vez mais alta. E eles falam, não vou ficar enxugando gelo. Até o Tesouro Nacional se posicionar e falar para mim o que ele quer da vida, não sou eu que vou ficar enxugando o gelo dele. Porque não adianta eu enxugar gelo aqui e ele piorar a dívida. Eu enxugar gelo aqui e ele piorar a dívida.
Então eu acho que o Fed está certíssimo, do tipo, mudou uma cabeça do Tesouro, não estou dizendo que a anterior é correta ou errada, mas mudou, vamos entender, é que nem os juros. Entendemos, ele vai fazer desse modo. Então a gente aumenta a recompra, diminui a recompra ou para. Então eu acho que o Powell está completamente certo, o Banco Central Americano como todo. Paramos para ver juros, para ver como é que vai ser a medida de tarifa ou imigrantes, eles falam bastante disso ontem. Então, como a tarifa imigrante vai bater no ambiente econômico, tanto de preço como emprego, que é a meta do Fed. Então, vamos parar para olhar e agora vamos pensar um pouco mais o que a gente faz das recompras, já que o Tesouro quer estourar o teto. Então, se estourar o teto, não adianta eu recomprar, vira um bumba meu boi do caramba. Então, eu acho perfeita a decisão deles. Recado foi dado. Ali foi um recado escrachado pro Tesouro. Olha, se você continuar no bumba meu boi, eu vou parar aqui e vou deixar na tua mão. Sempre bom ouvir o Cabral. E tem pergunta aqui do Caleb, ele fala da Bahia. E tem também uma pergunta do Jorge Skeff. Ambos estão tocando no mesmo assunto que nos recolocam na questão doméstica. O Caleb está dizendo o seguinte: Leozinho, pergunta pro Cabral, ainda sobre o lance do consignado privado que vai vir por aí. Não pode ser um tiro no pé do brasileiro? Porque isso transformaria o brasileiro médio em uma pessoa ainda mais endividada. Ele está se referindo a um patamar já alto de endividamento das famílias. Já o Jorge, ele escreve assim: Cabral, será que o mercado já estava precificando esse aumento na liberação do crédito por parte do governo e por isso não está fazendo preço na curva? Vamos te ouvir, Cabral. Então vamos lá. A possibilidade de pior existe. É o famoso educação financeira à base de tudo, né? Então tem que sobreviver com o próprio salário. Então muitos brasileiros vão fazer a loucura de pegar emprestado. E esse pegar emprestado se ferrar, principalmente num ano que temos uma possibilidade de termos um PIB relativamente bom de 2%, mas baseado no setor agro. Então na economia como um todo. Você vai ter provavelmente o setor agro bombando no primeiro semestre, jogando o PIB alto, mas não quer dizer que a pessoa que trabalha no bar vai continuar empregado. Então, a ideia tem essa loucura. Eu quero dar crédito num ambiente de possibilidade de queda de economia. A loucura é pior ainda, porque se eu perder o emprego, como é que vai ficar esse pagamento? Então, por isso que eu digo que no privado eu não estou tão preocupado. Os caras sabem dar crédito, eles aprenderam a dar crédito na vida. Bradesco ainda está no processo de aprender, tanto é que o lucro dele tem vindo bem pior, porque ele não soube dar crédito nos últimos anos. Itaú sabe dar crédito de lavada, Santander sabe dar crédito de lavada. Os outros bancos não veem tanto crédito para pessoa física, BTG, Paine, etc. Então, se você pensar nos 4 grandes, no caso 5, os 2 privados de lavada sabem dar crédito, Bradesco aprendendo. O meu medo continua. Como é que vai ser Bradesco e Caixa nessa história, que pode dar crédito, seja o que Deus quiser, se o cliente não pagar, depois a gente dá uma mega anistia de juros e multa, ele paga o principal daqui a 2, 3 anos. Esse é meu medo. Pra gente se despedir, tem outros 2 assuntos aqui, vamos com o penúltimo. O Lula mais cedo usou 2 expressões e eu queria que com a sua bagagem técnica e macroeconômica você dissesse o que é que espera. Ele disse que a inflação está razoavelmente controlada. Antes ele dizia, a inflação está controlada, agora razoavelmente controlada. Quando você olha, vamos falar de passado, para a inflação de 2024, é possível sustentar que ela está razoavelmente controlada? E a segunda pergunta em cima desse mesmo eixo. Quando a gente já olha para o IPCA deste ano, de janeiro, quando a gente olha para o IGP-10, que veio salgado, dá para dizer que a inflação está razoavelmente controlada? Tecnicamente, professor? Então, se você comparar antes do real, tá. Se você considerar no mundo real, de 94 para cá, nós estamos num ambiente de piora, né? O acumulado de 12 meses em 2024 é 4,83. Teve diretor do Banco Central ontem falando que espera 5,20 esse ano. Ontem não, há 2, 3 dias atrás, acho que foi semana passada. Espera 5,20 esse ano. Então, se nós estamos num processo de piora de inflação acumulada de 12 meses... Nós não estamos no ambiente de melhora, estamos no ambiente de piora. Está controlado porque não está 10, 12, mas não está aquela Suíça de uma meta de 3, Lula. Podemos dizer que é sazonal em relação a alimentos. É preço, é inflação. Principalmente alimentos todo mundo consome. Se você falar para mim, quem está puxando muito é passagem aérea. Até dá para botar assim,
panos quentes, porque nem todo mundo consome passagem aérea, mas alimentos, todo mundo que está assistindo, vocês dois, eu e Coutinho, então um pouquinho mais. A gente consome de alimentos. Né, Coutinho? Eu e Coutinho um pouquinho mais que a gente consome de alimentos. Que a gente é um pouco mais inchado em relação aos demais. Então, voltando. Eu gosto tanto de você, não faz isso comigo não, cara. Pelo amor de Deus. Mas é verdade. O maluco da outra ponta da bancada vai pra churrascaria e come agrião, maluco. Na outra ponta da tua bancada. Não, o Diego não. Você não come carne? Pede agrião, maluco. Não, você tá confundindo com o Caio. O Caio que não comia. Não, ele, lembra aquele prato de salada gigante que ele fez no quilo? Ah, tá. Diego, teu quase passado que eu derrubei escondeu, o prato, quase que eu dei um tapa no prato assim pra cair o prato no chão. Então, o que acontece? A inflação, eu prefiro ancho do que picanha. A inflação, ela não tá um boom, meu boi, mas não tá controlada, Lula. Nós não estamos indo em direção à melhora dela, nós estamos indo em direção à piora. Então, essa notícia não é boa. Então, se você falasse para mim, a inflação tá 6, está indo em direção a 5,4, ela tá alta, mas a gente está controlando ela. Agora não, ela tá alta e a gente está indo para ambientes piores. O Focus fala que em agosto a gente bate 5,78 acumulado de 12 meses. Atualmente nós estamos em 4,56. Então nós estamos falando de 1,30 acima do que está agora. Então não, Lula, não concordo contigo. A inflação não está no processo de controle. Quer dizer que tá bomba meu boi? Não, mas nós estamos indo para um ambiente grande de piora para depois voltar a melhorar. 10 e 2. Nesse país tem mais responsabilidade do que eu. São 10 horas com 2 minutos, você curtindo a nossa cobertura, o Mercado à Vista já é realidade, muito leilão, daqui a pouco o nosso mergulho e a abertura oficial desta dinâmica. Mas, Cabral, eu falei que eram 2 assuntos, pagamos o primeiro. O segundo assunto é o que vai vir pro dia, para projetar o que está pela frente. Em 28 minutos nós temos a cobertura especial desta quinta-feira. Vou pedir pro Léo reapresentar os destaques de agenda. Veja aí. A gente tem índice manufatura Fed de Filadélfia e pedidos de seguro-desemprego. Uma evidência sobre atividade, a outra evidência sobre mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Numa semana esvaziada de indicadores macroeconômicos, pesam mais esses 2 aspectos. Você pode falar a respeito. Em relação ao leilão do Tesouro, sobre o qual você já falou, eu queria pensar nos reflexos de precificação. Se houver uma forte demanda, premissa com a qual o Tesouro está contando, a gente não pode ver um fechamento ainda maior dessa curva e uma queda ainda maior desse dólar. Então, queria te ouvir a respeito. Aí depois, para completar, você tem falas do Fed, confiança do consumidor lá pela Europa, índice de indicadores antecedentes Conference Board nos Estados Unidos ao meio-dia, às 2 os estoques de petróleo e IA, inflação ao consumidor no Japão às 8h30, às 9 a confiança do consumidor GFK lá no Reino Unido e às 21h30 uma bateria de dados bem importantes no Japão, viu? Isso deve fazer preço amanhã, a depender do que os números apresentarem. O Japão que vem praticamente obrigando o seu Banco Central a elevar juros diante de uma atividade mais forte, mais aquecida, mais apertada, recorde de turistas também nesse campo. O Japão vai indo bem e a gente vai ter acesso às fotografias de fevereiro dos PMIs industrial, de serviços e composto. Então, Cabral, meu foco com você é na faixa das 10h30 os impactos de precificação. Pois não? Seguro-desemprego é a coisa mais lateralizada do planeta Terra, né? 212 com 225 tá ali há sei lá quantas semanas com um outro pico fora. Então acho que seguro-desemprego não faz mais preço. O que pode fazer algum preço é se quem recebe há mais de 2 semanas tiver uma grande mudança. Mas o semanal, eu acho que assim, não sei se vai fazer fez preço. Pode ser que semana passada seja um pouco maior, porque segunda foi feriado aqui nos Estados Unidos. Então as pessoas anteciparam semana passada para pedir seguro. Mas seguro em si, desemprego, eu acho que não já faz preço há muitas semanas, tá? Índice de atividade de Filadélfia, ok, para ver como é que tem andado a economia. Pode ser aquele que faça preço por não ter nada, mas eu acho que qualquer fala do Trump vai fazer mais preço do que qualquer número desse que tenha para sair hoje dos Estados Unidos, tá? E desemprego para mim muito pouco e Fed de Filadélfia vai, só para não ter assunto. Você tá desesperado, pega João Bosco para entrevistar quando era vivo. João Bosco, tudo bem? Ele não falava nem sim, né? Ele fazia assim. E aí, João Bosco, fez alguma música nova? Tem andado inspirado? João Bosco, você tá rouco?
Então é assim, repórter tem que segurar quando pega o entrevistado que não fala. Então é isso, o índice Filadélfia pode ser isso, não tem porra nenhuma para falar, ele vira referência do dia. Sobre o leilão depende do seguinte, a LTN, se o volume for muito alto, é muito comum os bancos, a partir do momento que compram um título, ir no mercado DI e se proteger da operação de compra. Então pode ser que no primeiro momento os juros diminua a queda e vai em direção a 0 a 0 até suba, que é a hora que os bancos vão vir fazer o hedge. Então vamos lá, comprei LTN em janeiro 32. Devido à Basileia, que é um papo muito cabeça para falar aqui, eles têm que fazer proteção de um pedaço dessa carteira. Então eles vão lá no DI de janeiro 32 e compram para proteger a carteira deles. Então nós podemos ter, num primeiro momento, se o volume for muito alto, um pico de aumento de juros devido à hedge da posição do leilão que eu peguei. Aí depois é o dia do mercado, que aparentemente é um dia bom com queda de juros, tá? Em relação ao volume, isso já está no preço há várias semanas, toda hora esse assunto. O volume aumentou, não tem feito aquele preço. Fez ontem um pouco, hoje está caindo. Então, resumindo, saiu o leilão, se o volume for grande, podemos ter alguns vértices subindo para o pessoal fazer hedge, depois ele pode voltar à tendência natural de queda. 10:07, Cabral, obrigado, até semana que vem. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser, e vamos... Coutinho, cadê o Coutinho? Fala, lindinho. Eu vou fazer o seguinte, é que essa semana não dá, semana que vem eu vou pegar teu WhatsApp. Você tá no grupo lá da TC, não, né? Putz, se não tiver, eu vou pegar teu WhatsApp. 10:07. Não, tem um grupo lá que tá o começando. pessoal... Tá, que se dane. Aí a gente vai se pesar e vamos fazer uma aposta que emagrece mais. Eu versus Coutinho. Vamos nos pesar e mostrar o peso ao vivo aqui. Não ao vivo, a gente grava e depois vocês põem ao vivo. Fechado, lindinho. Coutinho, Tá marcado, vamos pode segurar ligar. o programa? Como é que vai Fimonia? Cadê O Fimonia? que vai Coutinho? acontecer? Ô, Leozinho, o que vai acontecer quando os dois subirem aí da balança pelos efeitos sonoros? Não, o problema é o seguinte. Não, eu mas e o Coutinho, a gente não pode estar junto. Coutinho tá numa outra prateleira do que o Cabral, A sabemos gente tem que disso. estar São 10:08, Gabriel Junqueira já tá na ponta da conexão. Vai com a gente agora até as 10h45 para a cobertura do mercado à vista. O Cabral volta na próxima semana, mais magro pela própria promessa dele. Gabriel, meu parceiro, bem-vindo, bom dia para você. A gente está inaugurando agora a bola rolando no campo aqui do Mercado à Vista com uma curva de juros que tem 5 pontos base ou 4 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio, um dólar que está custando R$ 5,707, 0,40 de baixa, e o Ibov que alcança 0,20% de alta na sua máxima intradiária. O Indifut estava subindo 0,11%. Já adianto, a gente vai aprofundar com calma, mas Vale está subindo 2,19, o que torna até essa alta do Ibov um pouco míope, né? Como o Vale pesa bastante sobre o índice e está subindo 2,21%, ela ajuda bastante o Ibov a se segurar no terreno positivo. Mas não fosse Vale com esta contribuição, poderíamos estar vendo uma bolsa de novo numa foto negativa. E eu estou de olho também em Banco do Brasil. O Banco do Brasil começa com uma larga realização, uma queda de 3,4% a 27,87. Com esses destaques que eu começaria, Gabriel. Seu olhar, bem-vindo, ótimo dia para você. Muito bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia, Coutinho e bom dia, pessoal. Bom, vamos falar do mercado, a gente teve alguns resultados muito importantes ontem, né? Banco do Brasil, Vale, Gerdau, resultados que estão começando a fazer preço, né? Vamos começar por Banco do Brasil, Léo. Então, acho assim, olhando o resultado do Banco do Brasil, a gente viu um banco que entregou um ROI ali na casa de 20%, ele superou a expectativa do mercado em 3%, principalmente por menores provisões e controles de despesas, né? O NII, que é a despesa de juros, que é o Net Income Interest, né, que é a receita de juros, teve uma leve expansão e a receita de crédito permaneceu estável. O que chama a nossa atenção nesse resultado do Brasil, que na teoria é um resultado muito em linha com a expectativa do mercado? Um pouco da qualidade dos ativos, né? Então, o índice de inadimplência permaneceu estável, porém, a gente viu um pouco de aumento na inadimplência do agronegócio, né? Um aumento de 48 bips na inadimplência do agronegócio, que alcançou em 2,45%. Isso aí é uma coisa relevante para se falar, uma vez que o agronegócio tem um peso muito forte na carteira de crédito do Banco do Brasil. Então, olhando a qualidade dos ativos, houve uma leve piora
Não é nenhuma situação ali muito alarmante para o Banco do Brasil. As despesas aumentaram num ritmo estável, então isso também mostra um Banco do Brasil que está controlando, está conseguindo entregar um crescimento, entregar uma boa rentabilidade sem ter que gastar muito. O guidance do banco foi também amplamente em linha com o que o mercado estava esperando, e isso deve fazer com que a gente tenha ali uma realização natural, Léo. Eu acho que a reação negativa do mercado ela vem muito em função de que o Banco do Brasil já vinha subindo bastante, de que o Banco do Brasil estava nas máximas históricas, e agora um resultado que teoricamente não é um resultado surpreendente, é um resultado muito em linha com o que a gente estava imaginando. Você pode ter uma certa realização até para uma rotação para outros nomes que podem vir a surpreender, Léo. Panorama pra gente construir aqui. Ambev, queda de 0,10, R$10,95. B3 está subindo 0,26 a 11,40. Banco do Brasil, com essa queda de 3%, tem R$27,98 na cotação. É o gancho pra gente mergulhar ainda mais no setor bancário tradicional. Bradesco tá avançando 0,4, R$12,03. Itaú, máxima intradiária, sobe 0,46 a 33,4. E Santander sobe 0,61, renova a máxima intradiária a 26,46. Como o Gabriel chegou a antecipar, nessa perspectiva do rotation, não é difícil imaginar que nós estejamos tendo uma realização em Banco do Brasil, mas para aqueles que querem se manter no segmento bancário, uma chegada aos papéis de Bradesco, de Santander e de Itaú. É muito automática essa leitura, dada a discrepância. Uma queda forte em Banco do Brasil e uma alta, que confunde-se com as máximas intradiárias em relação aos outros três bancos. No quarteto de ferro, CSN tem uma alta de 2,28%, Gerdau 0,86%, Gerdau divulgou o resultado também, nós ainda não abordaremos com o Gabriel. Uzi Minas subindo 0,66% e Vale subindo 2,35%, praticamente em R$57. A gente sai do quarteto de ferro, registra que Eletrobras tem uma queda de 0,30%, Elet 3 está em 37,76%. Na sequência, Embraer, 0,40% de baixa e o papel cotado a R$60,63. Aí a gente parte para Magalu, papel cíclico, R$7,54, 1,21% de avanço. Na sequência tem Petrobras numa realização leve de 0,20%, Petri 4 a R$38,33. Suzano está no 0 a 0 a R$58 e VEG no 0 a 0 a R$52,19. É assim que nós estamos. Coutinho, vamos pegar as notícias. Vale Banco do Brasil, nós antecipávamos o que poderíamos esperar graficamente, agora já temos o preço concreto para repercutir. Vale em R$57 praticamente, Banco do Brasil perdendo os R$28. Você fala. Bora. Banco do Brasil tá na tela, pessoal. Olha só, foi certinho, né? Imaginei que ela fosse fazer um movimento de correção, então ela efetivamente corrige, e essa é a boa notícia, começar a subir. Então, quem gosta da tese vai tomar o papel com 3,3% de desconto, este ponto é um ponto de compra. O teu stop 0,70 de vol, algo em termos de R$1, R$1 e pouquinho para baixo, coloca o stop sempre, mas está num ponto interessante para quem acredita ou gosta da tese de Banco do Brasil. A priori faz a correção, Banco do Brasil deveria fazer manutenção altista. No caso de Valecita vai bem, obrigado. Sobe agora em função do cenário. Atinge 5673. Atento, 5673 é ponto de venda para Vale. Então quem está comprado, por favor, cola o stop. Guto Cerávulo entra em instantes, eventualmente fala alguma coisa de opções. Mas é um ponto onde Vale deveria ou poderia fazer um movimento de reversão. 10h14. Bom, daqui a pouco tem o nosso Guto Cerávulo. Deixa eu conversar com o Gabriel no seguinte sentido. Gabriel, você já fez uma antecipação de Banco do Brasil e de Vale. Vamos olhar para o futuro. É interessante, no seu entendimento, uma alocação um pouco mais estrutural, pensando em 2025 para Vale? Mesma pergunta para Banco do Brasil. É mais interessante uma alocação em Banco do Brasil do que em outros bancos, quando a gente pensa no que o resultado e no que as pistas do guidance sugeriram? Vamos te ouvir sobre esses dois pontos. Bom, Léo, falar primeiro do Banco do Brasil, assim, para a gente arrematar esse assunto. Eu acho que o Banco do Brasil é um baita banco. É um dos principais bancos do país, ele vem entregando uma rentabilidade de forma consistente e estável, né? Então a gente está falando que o banco aqui, como o professor Cabral falou, já sabe dar crédito, né? Então o banco entrega 20% de ROI ali, mesmo com todas as suas limitações como um banco estatal. É um banco muito interessante, negocia abaixo do patrimonial e tem tudo aí para continuar performando muito bem. Não vejo um cenário muito
acho que o pior já passou em termos de inadimplência, em termos de agronegócio, né? Então, eu não vejo o Banco do Brasil com uma piora nos seus resultados. Óbvio, tem pessoas que têm teses ali que olham, agora que o governo está perdendo popularidade, o pessoal vai dar crédito subsidiado via o Banco do Brasil, vai amassar o resultado da empresa, enfim. Tudo isso que já aconteceu no passado, agora pode ser que isso seja um risco para a tese, até por isso que o Banco do Brasil já negocia com desconto em relação aos seus pares. É uma tese que eu gosto, acho que o banco segue performando muito bem e deve sim continuar sendo um grande pique para 2025. Não acho que o Banco do Brasil vá realizar grandes realizações ou vai ter um resultado pior. Agora falando de Vale, né? Então vamos falar um pouco do resultado da Vale. A Vale veio com resultados bastante em linha também com a expectativa do mercado, porém com algumas surpresas muito positivas. A primeira é a surpresa no controle de custos, né? Então a Vale controlou muito bem o seu custo do minério de ferro. A gente está falando que ela entregou um custo ali, principalmente o C1, que é o custo de extração, de 49,5 dólares por tonelada, a expectativa do mercado era de 50 dólares por tonelada, esses 50 centavos fazem muita diferença quando a gente pensa na produção total de Vale. O EBITDA da Vale, principalmente na parte do cobre, foi 9% acima da expectativa do mercado, então um destaque bastante positivo. E acho que além disso tudo, né, a Vale ela reduziu o seu CAPEX no guidance de 2025, então ela tinha um CAPEX de 6,5 bilhões de reais e foi para 5,9, então isso bastante positivo. Ela também anunciou dividendos robustos ali, que maiores que a expectativa do mercado, de que era 1,6, anunciou 2 bilhões de dólares, e também um programa de recompra muito robusto de 120 milhões de ações por 18 meses. Isso foi uma surpresa muito positiva, por isso que o mercado segue muito positivo. Acho que aqui Vale é uma empresa que está muito barata, Léo. Vale é uma empresa que tem geração de caixa, é uma empresa que é líder no seu mercado. O Brasil não vai perder, não tem... você pode BHP, Rio Tinto, são empresas competidoras, mas o Brasil tem vantagens competitivas claras na Vale, então assim, a Vale é um baita play. O problema que acontece é que a Vale tinha várias questões ali duvidosas, sucessão, influência do governo, isso tudo foi resolvido, a gente agora está muito mais dependente da China e o mercado chinês aparentemente voltou a andar, né? A gente está vendo ali o resultado de Alibaba, como é que foi um resultado muito positivo, então a China pode voltar a andar e essa China andando pode destravar muito valor, então ficar muito atento em Vale, que é um papel que está muito amassado, e para essa Vale voltar para R$100 é 2 palitos. 10 horas com 18 minutos. Amigos, obrigado ao Gabriel, panorama maravilhoso aqui de Banco do Brasil e Vale, com o gancho dos resultados, a opinião do Gabriel, o ângulo do Gabriel, a maneira como ele está enxergando essas oportunidades. São duas assimetrias favoráveis a posições compradas, argumento Gabriel. Vamos fazer o seguinte, temos 10 horas e 18 minutos. O Guto Cerávulo vai trazer a entrada dele com a oportunidade de operação estruturada, como vocês estão acostumados aqui todo dia. Na sequência, preparem-se para a correria. Por quê? Nós temos que falar de Onco 3. Onco 3 está subindo mais 8%, ou 7% agora. Já vinha numa toada de alta forte, continua, você vai entender com mais razões por quê. Gabriel tá aí para nos ajudar. Eletrobras, chamando a atenção pela notícia, houve uma identificação de superfaturamento em contratações da Eletrobras. Esses contratos, inclusive, abrangem documentos de 2015, quando a empresa ainda não era privatizada. Nós vamos falar de Eletrobras. E Natura. Natura ainda não está em negociação diante de um fato relevante. Natura confirmou há pouco negociações para a venda da Avon Internacional. Natura vai vender a Avon Internacional. A informação foi divulgada após uma publicação de reportagem da revista Exame, que levantou especulações sobre o futuro da marca. Então temos isso. E ainda temos Gerdau, que eu quero que o Gabriel se aprofunde. Mas às 10h30, meus amigos, nós teremos cobertura especial. Fica aí que a gente vem com seguro-desemprego nos Estados Unidos e outras fotos macroeconômicas. Não percam. Guto Cerávulo, meu amigo, é com você agora. Bora lá, oportunidade de hoje. Bem-vindo e bom dia. Bom dia, vamos lá. Chamando a atenção aqui, PetroRio. Já falei algumas vezes, suporte, suporte, suporte. 3 toques no suporte, 4 e segurando, né? Cai, lateraliza, pode cair, mas eu quero que faça isso aqui, por fundamentos, tá? Vale a pena e aí dá para fazer a compra especulativa por suporte, tá? Operação, vamos lá. Compra Prio,
tá? Compra ação, saindo agora a 39,23. Vamos comprar a put Prio O 391 para 21/3, strike 39,18. Vamos vender uma call para baratear o preço desse seguro, né? Que afinal de contas aí tá 30 de vol. De strike 42,68, eu estou falando da Prio C426, tá? Também para o mesmo mês. Bom, montei a operação, isso aqui, né, é chamada de collar. Relação risco-retorno. Turma, perda de 2%, ganho máximo de 6,70 em cima de suportão. Galera, perdeu, não tem problema se você não conhece operação estruturada. Olha só, isso aqui é um seguro, é igual um seguro de um carro. Se cair, pode cair 40%. Você tem o direito de vender a 39,18, sendo que você está pagando aqui 40,03 nessa estrutura. Perda máxima, 2%. Se voltar, né, o que a gente está esperando, a operação der certo, acima de 42,68, tá? Você vai ser exercido, vai ser obrigado a vender a ação e vai ganhar 6,62. Relação 1/3, entra na operação tranquilo e vamos para cima. Pedido do meu amigo Coutinho. Vamos lá, Guto, vamos comprar um seguro, vamos fazer uma defesa, né, para segurar. E como o Gabriel Junqueira falou, pode andar bem. Então é o seguinte, opção agora, tá? Vamos sempre para cima da At The Money. 56,86 é o strike, vale O5 e no... Vamos lá, o ticker vale O590, tá? Também para 21/3, 19 dias úteis, perda máxima, tá pagando quanto nesse seguro? Tá? 2,30, tá? É isso. Pessoal, fico por aqui. Um beijo no coração, faca na caveira, dinheiro na carteira. E vamos pra cima que eu quero escutar esses balanços. Boa, Guto! Até porque com base no que a gente fala aqui também, você organiza outras montagens de posição do seu lado. Tá anotado. Obrigado, meu amigo. 10h22. Vamos fazer o seguinte, Gabriel e Coutinho, pro jogo aqui, pra gente falar de destaques rápidos, entre os quais este que está na minha tela. TCU identifica superfaturamento em contratações da Eletrobras. Tribunal identificou sobrepreço de 18 ou mais 189,5 milhões de reais em contrato que previa investigação de irregularidades apontadas pela Lava Jato. O TCU identificou uma série de irregularidades em contratos firmados entre a Eletrobras e o escritório de advocacia norte-americana Hogan Lovells, bem como em subcontratações relacionadas à investigação de fraudes na estatal. A investigação abrangeu o contrato de 2015, no qual a Eletrobras solicitou a apuração de eventuais ilícitos ligados à Operação Lava Jato. O TCU identificou que os valores pagos pelo serviço foram desproporcionais aos produtos entregues e que houve fragilidades no acompanhamento da execução contratual. Gabriel, parte da nossa audiência endereçou essa notícia perguntando se fazia preço. Você acredita que faça ou, neste caso, não te parece? Olha, Léo, eu acho assim, é uma notícia claramente negativa, né? Uma notícia claramente que traz um ruído e que, de certa forma, um gringo, quando lê isso, ele não gosta do que tá escrito, né? Isso é natural que traga um fluxo negativo, mas assim, ao mesmo tempo é uma notícia que fala muito mais do passado do que do futuro da empresa. A gente sabe que o mercado, ele precifica muito mais o futuro do que o que aconteceu, e aí a pergunta que fica é, o que isso pode impactar a empresa daqui para frente, né? Então pode haver a empresa pode acabar ficando com uma dívida, a empresa pode acabar tendo que pagar alguma indenização, enfim. São esses questionamentos que podem começar a atrapalhar um pouco a tese. Mas estruturalmente, não vejo mudanças na tese de Eletrobras com base nessa notícia, Léo. Elet 3 no pique, já pra gente partir pra cobertura especial na sequência, na voz de Marcelo Coutinho. Bora lá, pessoal. Pivôzão de alta, sobe, corrige, longa alta e uma nova correção. Subiu, bateu 3,9, 1,1, Eletrobras deveria corrigir. Então, atento se você está comprado. Posso fazer, se você quiser, o mesmo desenho que eu fiz para Banco do Brasil. Ela deve corrigir 61,8%, deve ser algo por aqui, para depois, aí sim, esse cara pegar e dar uma subida. Se cota 3,774 e cai a 3,588, conta rápida, R$2 de queda. Se você acha que isso é ruim face à tua posição versus o que você pode devolver para o mercado, R$1 de volatilidade, stop loss na casa de 1,20 a 1,30 centavos, estopa a sua posição, porque a Elet deveria descer. Só para aquecer, bota Onco 3 aí. Oncoclínicas, o que está acontecendo com Oncoclínicas? A gente chegou a comentar ontem, vamos revisitar hoje e vamos ver o Gabriel a respeito. Olha que escadinha.
Tem gente falando assim, a nova Ambipar, vou montar posição. Tem gente querendo especular para não ficar de fora da onda. Tô com medo de ficar de fora. Típico FOMO. Muito cuidado, muita calma nessa hora. E ao mesmo tempo, se você acredita que essa onda vá mais longe, gerenciando adequadamente o risco, é um jeito de você buscar experimentar o surfar desta onda. Mas com muito cuidado. A gente vai buscar ouvir o Gabriel para ver o que há de fundamento nessa explosão. Você vê que o papel ele tá tentando romper um intervalo relevante, né, Coutinho? Ficar atento. Eu tomei a liberdade de abrir o book à vontade, de ofertas aqui. A minha linha superior, pessoal, é 3,32. O ativo cota 3,25. Se você for no book de ofertas, o que é extremamente estranho, você tem uma ordem a 3,30, 2 centavos abaixo, de 422 quilos de papel. Então, fica atento. Se essa ordem for verdadeira, não for robô, enfim, alguma coisa que vá lá e tire essa ordem, você está a 5 centavos de bater uma resistência que não é 32, é 30, que tem, agora tá lá, aumentando, 430 quilos de papel na ponta vendida a 3,30. Valeu, Coutinho. Só pra aquecer, tá? Daqui a pouquinho tem o glorioso Gabriel Junqueira aprofundando. Agora, venham aqui comigo para nossa cobertura especial do dia. É uma cobertura mais magra, não é um dado que tem uma relevância estrondosa, como, por exemplo, um CPI, um PCI, um payroll, mas diante de uma agenda esvaziada e sem grandes gatilhos, drivers de negociação, pode ter um papel relevante. A gente vai pagar aqui os pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Espera-se o quê? Que nós saiamos de 213 mil pedidos e que nós cheguemos a 215 mil. Seria uma lateralização. Vamos ver se a realidade entrega isso ou não. Também vamos pagar o índice de atividade industrial Fed Filadélfia. Espera-se que nós saiamos de 44,3 pontos para 19,4. Aqui pode morar a notícia, porque o consenso trabalha com uma diminuição, o consenso trabalha com uma desidratação, uma fraqueza da atividade, que se a realidade não entregar, pode pegar alguns agentes no contrapé. Então, muita atenção nesse sentido, tá bom, pessoal? São os nossos dois principais pontos, as duas principais atrações. Vou compartilhar a partir de agora a tabela da volatilidade, para a gente voltar a dimensionar os Estados Unidos, já que lá o impacto será imediato e pelo mundo por tabela. Então, na tela para vocês, a partir de agora, a tabela da volatilidade. Vejam só, VIX, 106,78 pontos, é uma queda de quase 0,40. O DXY, nesta faixa, então, 106,780. O VIX, numa alta de 2,29% a 15,61 pontos. Yields de 2 anos, recuo de 2 pontos base a 4,25%. Yields de 10 anos, recuo de 3 pontos base a 4,50%. Está havendo um fechamento da curva americana que ajuda outras curvas no mundo a se fecharem, entre as quais a brasileira. Curva de juros aqui no Brasil está fechando em 3 pontos base na média também, exatamente como os yields de 10 mostram neste instante. O dólar aqui está caindo 0,36, ou seja, o real está ganhando do dólar em 0,36. Quando você vai para o DXY, é exatamente 0,36 que está ali, é só uma coincidência, o real nem faz parte da cesta de divisas que sustenta o DXY. Quando você vai para a bolsa aqui, ó, nós temos o Ibov no 0 a 0. Léo, mas Vale está subindo 2,14. Ok, mas Banco do Brasil está caindo 3%. Não é uma alta generalizada não que dá sustentação para o Ibov, nessa levíssima alta de 0,10. É em especial o peso que Vale desempenha sobre os papéis. E ó, só para registrar, Banco do Brasil no ano está subindo 16%. E antes de hoje, né, até ontem, subia praticamente 20%. Entre as blue chips, nenhum papel alcança. Nenhum papel sobe mais do que Banco do Brasil, mesmo com a realização de hoje em 3% na média. 10h29, atenção! Vamos passear aqui pelo pré-mercado em relação às 7 magníficas. Tesla vai subir no 0,50, Amazon caindo 0,89, Meta 0,75, Google no 0 a 0, Nvidia subindo 0,20, Apple 0,30 de queda, Microsoft 0,15. Tabela da volatilidade em primeiro plano. Vamos à divulgação dos dados. Menos de 10 segundos para que a gente tenha o quadro atualizado. Pedidos iniciais de seguro-desemprego e Fed com o índice Fed Filadélfia de atividade industrial são as grandes atrações. Relógio tá para girar. Boa sorte para você. Deixa o dedo no like. Tá ansioso? Deixa o dedo no like aí. Vamos ver se vai ter força para mexer e para dar algum direcionamento esse conjunto de dados. Temos as informações. Atenção, vamos à primeira. Painel Mover Pro destaca: número de pedidos iniciais de seguro-desemprego saem de 214 mil e chegam a 219 mil. Olha aí a reação imediata, você está vendo a tabela da volatilidade.
Ou seja, tem mais gente solicitando o seguro-desemprego do que se imaginava. Isto sugere algum nível de esfriamento do mercado de trabalho. No relativo, um esfriamento super baixo. No absoluto, você teve a superação do consenso com mais gente batendo na porta do seguro-desemprego. Isso aqui, em tese, atenua um pouco o quadro para que o Federal Reserve encontre algum conforto ao longo do ano para cortar juros. Mas é a foto e nós precisamos sempre se ater com mais peso ao filme. É preciso enxergar mais esfriamento do mercado de trabalho, segundo o que o próprio Fed tem colocado na mesa. O que para a atividade, obviamente, não é bom e, sobretudo, para o trabalhador, o cara que tem hoje o trabalho e pode deixar de tê-lo a depender do contexto. Então, sempre essa ideia da relatividade, né? É relativo, não há uma verdade absoluta. Quando a gente vai para a evidência do Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia, o painel Mover Pro destaca: nós saímos de 44,3 pontos e não fomos a 19,4 com uma desaceleração desta magnitude. Desacelerou mais do que o consenso. Saímos de 44,3 para 18,1. O índice de atividade industrial, portanto, entregando exatamente um número fraco e mais fraco até do que o consenso imaginava. Agora, quando você cruza com os preços, vejam aí, pessoal, nós estamos vendo aqui, ó, uma digestão tímida dos indicadores. O DXY praticamente não se mexeu. Caía 0,35, segue caindo 0,35. O VIX praticamente não se mexeu. Subia 2,5%, está subindo 2,5%. Os yields de 2 praticamente mantêm a queda de 2 pontos base de a pouco e os de 10 continuam no fechamento de 3 pontos base a 4,50. Ou seja, na prática, foi uma não notícia. Esta é a vida como ela é. Tesla, 0,58% de avanço, Amazon caindo 0,86%, Meta 0,80%, Google 0,0%, Nvidia sobe 0,20%, Microsoft 0,14%, Apple 0,29% de queda. É assim que estamos e a gente continua vendo entre os índices acionários uma leve queda média de 0,20%, 0,25%. Vamos ver, dando tempo ao tempo, se a gente vai ter outros impactos. Mas por hora é isso, uma reação tímida. A gente fecha essa rápida cobertura cruzando a fotografia internacional com a fotografia doméstica. E aí sim nós temos mudança, tá? Não dá para cravar que é pelas divulgações, mas dá para dizer que coincide com uma mudança. Por quê? Nós temos aqui a curva de juros pedindo prêmio, passando a pedir prêmio, sobretudo nas pontas média e longa. Nós temos 3 pontos base meio a mais nos pedidos de prêmio. O dólar está caindo 0,27, arrefeceu viagem baixa, R$ 5,714. E nós temos o Ibovespa no terreno negativo, 0,06%. Então, Coutinho, coincide com a divulgação americana, mudanças. Nós temos curva pedindo prêmio, o dólar diminuindo a queda e a bolsa no terreno negativo. Você revisita índice dólar, pois não? Vamos lá, pessoal. No caso do índice, o índice, o que eu falei? Lateralizado, com viés baixista. Belezinha, tudo sob controle, lateralizou e continuou caindo. Agora a cota 129,310, rompeu 129,450, que era a minha última entrada. Agora tem que romper, e aí cuidado, porque é um suporte, 129,150, 310, 140, 150 pontos até chegar lá. De qualquer forma, o índice permanece baixista. No caso do dólar lado direito, o dólar sem alteração gráfica nenhuma, permanece dentro do canal 5,686, 5,734, tá no meio do canal, tá na retração de 50, não tem nenhuma novidade, tá em barra de 60 minutos, segunda barra do dia, o dólar praticamente no 0 a 0. Anotado, Coutinho. Vamos lá, 10h34, temos cerca de 11 minutos, 12 minutos para conversar com o Gabriel Junqueira e com o Coutinho aqui tabelando. Bom, prometi, vou cumprir, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em Oncoclínica, Onco3. Coutinho pode voltar a compartilhar esse gráfico pra gente. E por quê, hein, Gabriel? Forte o movimento em cima de Onco3. Tem muita gente perguntando pra nós aqui no WhatsApp. Chegaram várias perguntas a respeito. Ações da Oncoclínica decolam mais de 2 dígitos. Entenda, matéria aqui do Valor Invest. A empresa divulgou na quarta comunicado anunciando aumento da participação da gestora Latache. As ações dispararam mais de 16%. Os papéis haviam decolado 20%, fechando a 2,58, com volume de negociação 158,2 milhões de reais no todo, mais de 5 vezes o volume do dia anterior, quer dizer, subiu e com volume. Hoje o volume chegou a 119,5 milhões.
Em comunicado divulgado pela empresa na quarta, a Oncoclínicas divulgou aos acionistas de mercado que a gestora Latache aumentou a participação acionária na empresa, agora representando 6,84% do capital social de 2 fundos. O Pipeline, site de negócios do Valor Econômico, já havia antecipado a movimentação no mercado, informando que a Latache começou a montar posição na empresa no final de dezembro, com o entendimento que o desconto em determinados papéis na bolsa, como a Oncoclínicas, ficou tão grande que o retorno potencial faz sentido. E aí, Gabriel, qual que é o fôlego fundamentalista na medida em que você mergulha no case de Onco3? Faz sentido a gente empolgar a perspectiva compradora dos papéis quando a gente olha para os fundamentos e para a solidez da empresa? Bom, Léo, Oncoclínicas, eu tenho que ser sincero que é um papel que eu comecei a dar uma olhada mais recentemente, até por conta desse movimento, assim, não era um papel que estava no meu radar. É uma empresa que, como o setor de saúde como um todo vem sofrendo bastante, assim, a gente olha para a Redditor, a gente olha para a Hapvida, então é uma empresa que tem ali uma certa dificuldade, mas a questão toda passa que a gente está vendo aqui um movimento, né, de um player, que é um player de Special Situations, né, essa gestora Latache. O que é Special Situations no mercado? Né? Special Situations são situações, como o próprio nome diz, situações especiais, em geral envolvem ativos estressados, ativos que estão ali com dificuldade, em que há um potencial de valorização grande e um player financeiro com conhecimento técnico para fazer o turnaround do ativo começa a participar. Então a entrada dessa gestora, ela traz para o case de Oncoclínicas, né, uma situação que ela olha para ela e fala assim, é uma empresa que pode passar por um processo de turnaround bem sucedido, uma vez que ele tem colocado dentro da sua estrutura societária um player especialista nisso, né? Então é uma empresa que vem ali tendo alguma dificuldade, vem tendo dificuldades nos seus resultados, porém, novamente, os resultados dizem para trás. O que a gente olha para frente é a entrada de um player que vai tentar fazer o turnaround e, quem sabe, valorizar as ações, Léo. Anotado. O Coutinho tem alguma atualização gráfica a respeito de Onco3? Com certeza, olha só, o que eu falei, 3,30, tinha lá 400 quilos, que se eu não me engano, eu bati o olho aqui, parece que tiraram. Foi a sua máxima, 3,33, se eu não me engano, e respeitou. Então, Oncoclínicas corrige, já cota R$ 3,20, então fique atento. Bateu no suporte. Você vê que aquela dissonância de ordens, né? Você tinha uma ordem aqui de quase 400 quilos, essa ordem saiu, agora volta aqui para uma coisa média, você tem 20, 20, 28, 38, 14, tá? Você tem só uma deslocada aqui embaixo, a R$ 3,51, 400 quilos de papel na venda, mas normalizou. Quem está posicionado em Oncoclínicas, não precisa nem falar, surfou como se não houvesse amanhã. Só, por favor, fique atento, porque 3,32 formalmente é até um ponto de venda para o papel. Então, quem está comprado, por favor, protege. O ativo tem uma vol extremamente alta, então você vai ter que usar eventualmente algum suporte ou algum tipo de stop para poder ancorar essa operação. 10h38, Natura no radar, Gabriel. Há pouco, fato relevante, tirava a Natura de campo. Natura não conseguiu, na verdade, entrar em campo, para ser mais preciso. Os papéis estavam inibidos em função da divulgação de fato relevante. Agora, NTCO3 sobe 3% a 14,9%. O gancho está na tela. A empresa confirmou negociações para vender a Avon Internacional. Em resposta a uma publicação de uma reportagem da revista Exame, a empresa se pronunciou. A reportagem levantava especulações sobre o futuro da marca. Vamos te ouvir sobre o ponto de vista dos fundamentos. Sobre Natura você já conversou conosco em outros momentos. À vontade. Bom, Léo, Natura, né, um case que vem sofrendo muito, né, não só com o varejo como um todo, mas também no próprio modelo dela de negócios, né. E a questão da Avon, né, que já entrou em Chapter 11, já teve várias ali desdobramentos, traz ali um pouco de alívio para a tese de Natura, né. Então, se ela conseguir confirmar se realmente vender a Avon Internacional, vai ser mais positivo, vai deixar o balanço da empresa mais leve, vai deixar a empresa aí podendo voar e fazer o seu turnaround. É uma notícia naturalmente positiva, Léo. Vamos lá, Coutinho, para o gráfico de NTCO3. Vai bem, obrigado. Olha só, encontra seu fundo a 1,189, cota 1,411, ativo de manutenção, não faria novas compras, você tem várias resistências na sua frente. A começar por 1,429, depois você pega uma projetada a 1,478, depois 1,503, 1,525. Então aqui só de leve você tem 4 resistências para esse papel subir. Quem está comprado está bem comprado, a figura gráfica ela ainda é positiva, eu só trago a atenção eventualmente, colo stop ou prepara estratégias de saída.
a partir de 14,78. 10 horas, 40 minutos. E aí, quem tá gostando da nossa cobertura? Quero agradecer mais de 2.000 pessoas conosco. Chegamos há pouco a mais de 2.100. Valeu pelo carinho, pelo forte número, pelo prestígio, pela interação de vocês. Seja respondendo a nossa enquete, seja deixando o seu like. Nós já estamos nos aproximando dos 1.300 likes, que é a meta do Coutinho. Saí da bancada aqui às 10h45, 10h50, com 1.300 likes. Então fiquei muito feliz de ver como a galera está engajando com o nosso conteúdo. Sempre. Já há algum tempo, né? Mais de 1.500 votos aqui na enquete. Quem tá na TC News tá com tudo. Quem tá fora dela acaba perdendo. Não perca, fique com a gente. E sempre podemos melhorar. Sugestões são bem-vindas, feedbacks são bem-vindos. A gente tem no WhatsApp também um canal muito franco para ouvir você. 11 937 26 1318. Obrigado sempre. E vem cada vez mais novidades por aí. Amigos, 10h41, falta o quê? Quem tá gostando da nossa cobertura, deixa o like e vem, porque no gancho da temporada de balanços falta Gerdau. E o Gabriel preparou um destaque a respeito. Na tela para você, Gabriel. Gerdau reporta lucro líquido ajustado de 666 milhões no quarto tri de 24 e anuncia dividendos. Tá aqui, ó. A Gerdau reportou um lucro líquido ajustado, no valor que eu antecipei, queda de 9% na comparação com o mesmo tri do ano passado, e de 53% no comparativo trimestral. Receita líquida 16,8 bi, queda de 3,2, base anual. EBITDA ajustado 17,2% maior. Vendas de aço alcançaram quase 3 milhões de toneladas. É um número 4% inferior ao mesmo tri de 23. Além dos resultados, a empresa anunciou pagamento de dividendos. Olha só, Metalúrgica Gerdau. Datacom vai ser dia 5, então quem está exposto ao papel até o dia 5 tem direito de receber 5 centavos por ação no dia 17 de março. Quem estiver em Gerdau até o dia 5, mesma data, tem direito de receber 10 centavos por ação no dia 14. E quem estiver no ADR de Gerdau, que também é negociada lá em Nova York pelos recibos nas ações, e estiver no ADR até o dia 7 de março, poderá receber, mais do que poderá, né? Deverá receber 10 centavos, tá em real aqui também, no dia 21 de março. Gabriel Junqueira, Gerdau no radar, você no microfone. Bom, Léo, o resultado do Gerdau também foi muito em linha com a expectativa do mercado, mas ele teve algumas questões bem complicadas que a gente precisa falar, né? Então, do destaque negativo do resultado foi o fluxo de caixa muito fraco, né? Então, a gente não teve um fluxo de caixa robusto. A margem EBITDA da América do Norte caiu para 12%, ela estava em 17% no outro trimestre, foi para 12%, e a dívida líquida da empresa teve um aumento maior do que o esperado, mas ainda segue confortável em 0,5 vezes EBITDA, né? Do lado positivo, a única questão foi uma mudança contábil para incorporar a unidade de aços especiais nas operações do Brasil e da América do Norte. Isso foi visto como positivo e como uma simplificação do resultado da empresa. No geral, Léo, é uma empresa que está sofrendo bastante, é uma empresa que está num setor bem delicado, que está passando por um momento que a gente ainda não sabe direito precificar essa questão das tarifas dos Estados Unidos, da economia chinesa, como é que vai ser daqui para frente. Então, por isso, não só Gerdau, como suas outras parceiras, né, a Uzi Minas, a CSN, são papéis que têm encontrado uma certa resistência nas suas ações, Léo. GGBR4 tá na tela, é você, Coutinho, pois não? Vamos lá. Coloquei primeiro no semanal, só para passar uma perspectiva. Você vê que quando você olha para Gerdau tá praticamente aí de lado desde outubro 23, restrito 1,6 até 1,9. No curto prazo, ela dá uma bela de uma encolhida, ela volta, ele cota 17,35 em cima de um suporte a 1,664. Ela deu uma boa rampada no segundo semestre do ano passado, saiu de 16 e foi até 21, depois aqui caiu, e agora a Gerdau tem um envelope de baixa, cai, lateraliza, cai, então fique atento. Quando você volta para o diário, aí essa formação ela fica pior ainda, porque além de estar lateralizado, Gerdau lateraliza de forma convergente, topos descendentes, fundos ascendentes. Então, para mim, é um papel que você deveria estar fora, não tem razão nenhuma para estar esse cara lateralizado. Vê que tem uma dissonância em janeiro, onde em janeiro a maioria dos papéis deram uma rampada, Gerdau fica ali ainda um pouco restrita.
segue restrita, ou no 664 ou no 779, sem informação gráfica nenhuma, para mim, ativo de manutenção. 10h45, amigos, temporada de balanço, aperta o tempo pra caramba aqui, e aí eu busquei, através do gancho das notícias, atender o maior número de pedidos que veio. Muita gente pediu Oncoclínicas, falamos. Muita gente pediu Eletrobras, com aquele gancho do TCU, falamos. Temporada de balanços nos obrigou a falar de Vale, de Banco do Brasil, de Gerdau. Falamos de Natura também, em função do fato relevante. Muita gente questionou. E muita gente falou também de 300. Ontem já tinha sido assim, Gabriel. Hoje de novo. E você separou um estudo, um destaque final exatamente em cima de TTEM3. E aí, meu amigo? Não, basicamente, Léo, assim, eu até fui procurado por pessoas na plataforma do TC para falar sobre essa tese, né? É uma tese que eu já trouxe aqui algumas vezes aqui no Manhã TC News, que é uma tese que eu gosto muito. Até uma vez brinquei que se eu tivesse uma filha, dava o nome dela de 300, né? Então, assim, é uma empresa que eu gosto bastante, que eu acho que tem um modelo de negócios muito vencedor. E ela caiu bastante nos últimos dias, realizou muito em função da notícia, né, que o governo adiou a implementação de 15% do biodiesel na mistura do diesel, né? Então isso trouxe ali um charivari para a tese da 300. Muita gente ficou questionando se valia a pena manter o papel ou não, mas a lógica passa por vale sim, porque a 300 ela é muito além de só biodiesel. A gente teve o Bradesco BBI escrevendo sobre isso, a gente teve o BTG Pactual escrevendo sobre isso. Se você não teve acesso a esse material, tem lá na minha plataforma do TC tudo escrito o que esses grandes bancos falaram, mas basicamente a gente olha para a 300 que ela tem, além do biodiesel, ela também opera esmagamento de soja, na parte do farelo, do óleo de soja, que estão com margens muito sólidas. Ela tem todo o ecossistema de varejo, de venda de insumos, compra, trading. Então, assim, é uma empresa muito forte, muito integrada, com toda a cadeia da soja verticalizada, que segue crescendo a um CAGR impressionante de 30% ao ano. O biodiesel é uma das partes do modelo de negócios da empresa, e não é que o biodiesel acabou, o biodiesel simplesmente vai ter um menor incentivo daqui para frente, mas ele continua crescendo. Então, o movimento que a gente viu em 300, no meu entendimento, Léo, é muito exagerado, e não é só no meu entendimento, é no entendimento do Bradesco BBI, é no entendimento do BTG Pactual. Então, assim, nós temos grandes bancos que estão pautando um pouco da nossa tese, e isso tudo traz muita robustez para que quando a gente olha um movimento desse, a gente consiga ver oportunidade e não desespero. Grande Gabriel, alegria ter você aqui com a gente. Fechamos então a sua participação hoje, mas tem a pergunta da Aline. Ora, Gabriel, se você cogita dar o nome para sua filha de 300, com qual apelido você a chamaria carinhosamente? Tetenzinha, né? Que é que nem a... Tchau, Gabriel. Tica, né? Tchau, Gabriel. Valeu. Valeu, Léo. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu. O Gabriel vai descansar, amanhã tá com a gente de novo e o Coutinho se despede olhando pro gráfico de TTEM3. Ou Tetenzinha. Tetenzinha. É. Bora lá, pessoal. Olha só, no caso de 300, eu reitero o que eu falei no dia de ontem, tá? 300 corrige, então aqui era um envelope de alta, que virou um pivô de alta, que dá compra a 1,439. 1,439 mínima de hoje, 1,439. Então você tá praticamente na região de compra. Então se você aposta no case de 300, graficamente falando, eu tenho o ativo em viés altista, eu tenho o ativo fazendo uma boa correção, então dá uma compra com desconto. Quem quiser comprar à vontade, pode bater a mercado. Minha única colocação, a figura gráfica é longa, então o movimento tende a ser longo. Então se você quiser ser um pouco mais comedido, não precisa entrar com tudo de uma vez. Você faz compras particionadas, preço médio positivo, mas em termos de ponto, tá ok. Stop técnico da operação R$ 13,14 ou 90 a R$1 de stop. Demais! Coutinho, muito obrigado. Vamos ver se você tá esperto. Parabéns, batemos a meta aqui. Você vai sair com mais de 1.300, estamos indo para 1.400 likes. Quem é que está na ponta da conexão agora? Agora? E é o Alex. Ah, salvo pelo gol. Alex. Acertou, Coutinho. É com ele que eu vou agora. Um abraço pra você. Tchau, lindo. Obrigado. Pessoal, Tamo bom junto. dia pra vocês, tá bom? Tchau, tchau.